Quando a noiva do meu filho chegou na fazenda, ela olhou para as minhas botas cheias de barro e sorriu, toda educada. "O senhor deve ser um dos peões daqui", ela disse. Na hora do jantar, ela torceu o nariz, tapou a boca com um lenço de seda e resmungou. "Esse cheiro de curral tá acabando com o meu apetite." Eu só sorri e continuei comendo. Ela não fazia a menor ideia de que tinha acabado de desrespeitar o homem que construiu, sozinho, e é dono inteiro daquela fazenda de 300 milhões de reais. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo hoje. Deixem um comentário contando de onde vocês estão assistindo, de que cidade, de que estado. Eu adoro saber disso. Um aviso rápido antes de começarmos. Essa história tem elementos ficcionais, montados para entreter e também para fazer a gente refletir. Qualquer semelhança com nomes ou lugares reais é pura coincidência, mas a lição que fica no final vale a pena guardar. A fazenda tinha um jeito próprio de ficar quieta depois que escurecia. Não era o silêncio de um lugar vazio, era o silêncio de um lugar que já tinha visto coisa demais para precisar explicar mais nada de si mesmo. 40 anos de madrugadas cedo e invernos duros tinham entrado em cada viga daquela casa, em cada moirão de cerca, em cada hectare de chão vermelho que se espalhava lá fora, escuro e vivo, atrás do vidro da janela. Eu construí aquele lugar do nada. E às vezes, de noite, quando o vento passava sacudindo as folhas do cerrado e o gado se mexia em algum canto da escuridão, eu sentia o peso de tudo aquilo se acomodar em cima de mim, feito uma segunda pele. Eu estava sentado na minha escrivaninha com o abajur baixo. O relatório do investigador de Cuiabá estava aberto na minha frente. Já tinha lido aquilo 4 vezes. Não precisava ler de novo, mas meus olhos sempre voltavam para o mesmo parágrafo, lá embaixo, na segunda página. Um nome, uma data, uma fazenda em Rio Verde, Goiás, e um noivado de 4 meses que tinha acabado bem na semana em que saiu uma avaliação de patrimônio bem menor do que o esperado. Rex levantou a cabeça do chão, ao lado da minha cadeira, o focinho grisalho pegando a luz do abajur. Ele tinha 11 anos e já tinha ganhado o direito de dormir onde quisesse. Naquela noite, ele tinha escolhido ficar perto de mim. "Você já sentiu que tem alguma coisa errada, né, rapaz?" eu disse. Rex bateu o rabo 2 vezes contra o assoalho. 1 vez, 2 vezes. Depois pousou o queixo de novo em cima das patas e ficou me olhando com aqueles olhos cor-de-mel. Dobrei o relatório e guardei na gaveta. A fotografia de Margarida ficava sempre na quina da escrivaninha, do jeito que sempre ficou, ela de pé no meio do vinhedo, nos primeiros anos, terra nos joelhos, rindo de alguma coisa que eu tinha falado e que hoje eu nem lembro mais o que. Ela mesma plantou cada pé daquele vinhedo, com as próprias mãos, 3 safras antes da primeira colheita de verdade. Ela chegava do vinhedo ao entardecer com as mãos manchadas de roxo escuro e dizia: "Walter, acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui de verdade." E a gente conseguiu. A gente fez tudo isso. Empurrei a cadeira para trás e fui até a janela. Lá fora, o relevo da chapada se estendia na escuridão. O contorno da figueira lá no morro, a silhueta do curral, a primeira cerca que eu tinha levantado com as minhas próprias mãos, quando eu tinha 26 anos e vivia tão quebrado que comia farinha com açúcar nas 3 refeições do dia. "Espero estar errado sobre ela, Margarida", eu disse para a janela. Pro vinhedo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava lá. Para a figueira no morro, onde a terra era mais macia e o capim crescia mais grosso que em qualquer outro canto da propriedade. Espero mesmo estar errado. Rex se arrastou até mim e encostou o corpo quente na minha perna. Caio tinha ligado 4 dias antes. A voz dele tinha aquele brilho estranho que eu já conhecia bem. O brilho de quem está tentando convencer a si mesmo tanto quanto está tentando convencer quem está do outro lado da linha. "Ela quer conhecer a fazenda, pai", ele tinha dito. "Ela fala nisso o tempo todo." "É mesmo", eu falei. "Você vai adorar ela, pai. Ela é inteligente. Sabe o que quer. Tenho certeza que sabe", eu disse. Ficou um silêncio na linha, breve, do tamanho de uma respiração. E naquele silêncio, eu ouvi a coisa que Caio não estava dizendo. A insegurança que ele carregava por baixo daquele brilho todo. Meu filho tinha herdado o instinto da mãe, só que ainda não tinha aprendido a confiar nele por completo. Me virei da janela e sentei de novo na escrivaninha.
A gaveta com o relatório continuou fechada. Rex se acomodou no chão com um suspiro comprido que soou exatamente como resignação. Vamos ver, eu disse para ele. Amanhã a gente vê. Não dormi muito aquela noite. Não porque estivesse com raiva. Raiva nunca me tirou o sono. O que me tirava o sono era aquela solidão específica de torcer para estar enganado sobre alguém, quando tudo que você sabe te diz que não está. Quando o céu lá fora passou do preto para o azul profundo que vem pouco antes das 5 da manhã, eu já tinha calçado as botas e estava pensando na cerca do norte. Alguns problemas a gente resolve com as próprias mãos. Sempre preferi esses. A garrafa térmica tinha uma rachadura na alça, que eu tinha remendado com fita isolante lá por 2009 e nunca tinha trocado. Margarida comprou aquilo numa loja de ferragens em Chapada dos Guimarães, no inverno em que finalmente sobrou dinheiro para parar de se preocupar com a conta de luz. Ela deixou em cima da bancada da cozinha e falou: "Você vive queimando a mão nessa caneca velha. Usa essa daqui de agora em diante." 14 anos depois, a tinta por fora já tinha desbotado até o metal, exatamente onde os meus dedos sempre seguravam, e a tampa precisava de 3 voltas inteiras para fechar direito. Já me ofereceram garrafa térmica nova mais vezes do que consigo contar. Caio tinha deixado uma de aço inox brilhando em cima da bancada no Natal passado, com um bilhete que dizia: "Pai, hora de trocar." Eu levei aquilo para o armário em cima da geladeira e continuei usando a minha. Servi o primeiro café do dia, de pé na cozinha, às 5:02 da manhã, do jeito que fazia há quase 40 anos. Rex já estava na porta dos fundos, o rabo se mexendo em arcos lentos e constantes, o focinho encostado na fresta de baixo, por onde entrava o friozinho da madrugada. Ele tinha 11 anos, artrite no quadril esquerdo, e ainda agia como se cada manhã fosse a primeira manhã que já tinha existido. "Tá bom", eu falei para ele. "Tá bom, vamos lá." A chapada bateu na minha cara do jeito que sempre batia antes do sol nascer, fria, com aquele cheiro forte de mato e tão limpa que doía respirar depois de uma noite dentro de casa. As estrelas ainda estavam lá. O capim estava pesado de orvalho. Lá longe, no pasto do sul, um dos touros Nelore soltou um berro comprido que rolou pelo vale escuro e sumiu no nada. Eu amava aquele lugar com o tipo de amor que não precisa se anunciar. Raimundo tinha deixado o rádio ligado no curral na noite anterior, do jeito que às vezes fazia. E quando eu empurrei a porteira do curral, a primeira coisa que ouvi foi uma música sertaneja antiga tocando naquele radinho velho que ficava na mesma prateleira desde 1997. Margarida tinha colocado ali. Ela dizia que os cavalos ficavam mais calmos com música, e fosse verdade ou não, eu nunca desliguei aquele rádio. Fiquei parado na porta do curral um instante, só deixando a música terminar. Rex passou correndo pelas minhas pernas direto para o bebedouro dele. A manhã seguia do jeito que as manhãs de fazenda sempre seguem, nem rápido, nem devagar, mas com aquele ritmo próprio das coisas que precisam ser feitas e sempre foram feitas. Confere ao Nelore no pasto do norte, dei ração pras galinhas, andei a cerca lá no morro, onde 3 moirões estavam meio caídos desde a última chuva forte, e vi que um trecho tinha desabado de vez. Durante a noite, um moirão de madeira tinha rachado rente ao chão. Passei 2 horas consertando aquilo na garoa, com as mãos frias e o soquete de bater estaca, com aquele tipo de concentração que na verdade é só uma outra palavra para não pensar em mais nada. Quando voltei para casa, meu casaco estava encharcado nos ombros e a lama vermelha da chapada tinha subido pelas laterais das minhas botas, do jeito que sempre subia depois de chuva. Rex correu na minha frente, subiu os degraus da varanda, se sacudiu forte o bastante para espalhar água pelo assoalho de madeira e arranhou a porta dos fundos. Lá dentro, Raimundo já estava andando pela sala de jantar com aquele jeito deliberado que me dizia que ele já estava naquilo fazia um tempo. Parei na porta da cozinha e fiquei olhando. Ele estava arrumando a mesa comprida, a mesa que a gente não usava para um jantar de verdade fazia 4 anos, desde o último Natal antes de Margarida adoecer. Ele ia colocando cada talher com aquele cuidado que as pessoas só têm com as coisas que importam mais do que elas admitem em voz alta. Quando chegou na cadeira da ponta, a cadeira que sempre foi de Margarida, ele parou.
Ficou ali com o guardanapo de linho nas duas mãos, e eu vi os ombros dele subirem e descerem uma vez, com uma respiração que parecia custar mais esforço que as outras. Depois ele dobrou o guardanapo com as mãos devagar e cuidadosas, colocou em cima da cadeira e alisou com a palma da mão, como quem está ajeitando alguma coisa que precisa ficar bem quieta. Você não precisa fazer tudo isso, Raimundo, eu disse. Raimundo se virou e olhou para mim, do outro lado da mesa comprida. O rosto dele tinha a mesma expressão de sempre. Calma, sem pressa, com 20 quilômetros de estrada por trás dos olhos. Preciso sim, senhor, ele disse. Eu preciso. Servi o resto do café da garrafa térmica numa caneca e tomei ali mesmo, na bancada da cozinha, escutando Raimundo se mover pela sala de jantar, e não falei mais nada sobre aquilo. Lá fora, a chuva tinha voltado a cair. Lá longe, na estrada de terra, depois da porteira e do coxo de desinfecção, um par de faróis saiu da estrada do município e começou a vir devagar em direção à casa. A caminhonete do Caio, na hora certa. Deixei minha caneca na pia, olhei para a lama nas minhas botas e decidi que não tinha tempo de trocar. A caminhonete parou a uns 6 metros da varanda e a porta do carona abriu antes mesmo de Caio desligar o motor. Eu observava da janela da cozinha, com as mãos em volta da caneca vazia. A chuva caía fina e gelada, deixando a estrada de terra escura e fazendo o cheiro do mato ficar forte e limpo. Caio contornou a frente da caminhonete primeiro e depois ela desceu. Camila Vasconcelos era exatamente o que o relatório tinha descrito. Alta, produzida daquele jeito que exige tempo e dinheiro de verdade, vestindo um casaco de lã cor de creme que não tinha nada a ver com uma fazenda de trabalho em pleno mês de chuva. Ela ficou parada ao lado da caminhonete e olhou em volta devagar, do jeito que alguém olha para uma propriedade que está tentando avaliar o preço. Não olhou para o pôr do sol atrás do morro. Não olhou para o vinhedo, as fileiras molhadas descendo a encosta do sul. Olhou para o curral, para os chalés da pousada, para a casa principal, os olhos se movendo como os olhos de um perito, medindo, calculando, guardando informação. Caio pôs a mão nas costas dela e disse alguma coisa baixinho, perto do ouvido dela. Ela sorriu e deixou ele guiar ela até a varanda. Deixei a caneca na pia e fui recebê-los. Rex chegou primeiro. Ele saiu disparado de trás da lenha empilhada, do jeito que sempre fazia quando a caminhonete do Caio entrava, todo focinho grisalho e orelha ao vento, sem nenhuma dignidade. Corpo inteiro dele balançando porque o rabo sozinho não dava conta de expressar o que ele sentia por Caio estar chegando em casa. Rex, ei, companheiro. Caio se agachou ali mesmo na garoa e deixou Rex quase subir no colo dele, rindo enquanto o cachorro tentava lamber o rosto inteiro dele de uma vez. Camila deu um passo para trás. Não, um passo só. Ela se afastou uns bons 90 centímetros para o lado, a boca se apertando nos cantos, o queixo levantando. Caio, ela disse. Caio, você pode tirar ele de perto de mim? Eu acabei de mandar limpar essa calça a seco. Caio olhou para ela de baixo para cima. Alguma coisa atravessou o rosto dele. Rápido. Sumiu quase antes de aparecer. Ele é inofensivo. Só fica animado. Não me importa se ele é inofensivo, Camila disse. Ele tá molhado e cheira a curral. Rex virou a cabeça na direção de Camila. O rabo dele desacelerou. Cachorro entende mais do que a gente dá crédito. Ele ficou olhando para ela um instante com aqueles olhos firmes cor de mel, depois se virou de novo para o Caio e encostou o focinho no queixo dele, como quem confere se está tudo bem. Chamei Rex de volta com um assobio baixo. Ele veio até mim e sentou, encostando o peso quente na minha perna. Os olhos de Camila foram até mim pela primeira vez. Ela reparou no meu casaco, nas minhas botas, na lama grudada na sola, em riscos vermelhos compridos. A expressão dela mudou. Não com grosseria, ainda não, mas com aquela eficiência casual de quem separa a correspondência em 2 pilhas. O senhor deve trabalhar aqui, ela disse, educada, como se estivesse me dando alguma coisa. Trabalho aqui há muito tempo, eu disse. Dá para ver, ela disse. A propriedade é muito bem cuidada. Ela se virou de volta para casa e começou a subir os degraus da varanda sem esperar. Caio cruzou o olhar comigo por cima do ombro dela. Não devolvi nada.
Ele fez que sim com a cabeça, pequeno e tenso, e seguiu atrás dela. Na porta da frente, Camila esticou o braço passando pelo gancho de madeira que eu mesmo tinha entalhado ali em 1989, de um pedaço de moirão de cedro, num domingo de tarde, enquanto Margarida lia na varanda e pendurou a bolsa dela, de grife, bem naquele gancho. A alça bateu no gancho e desviou ele para o lado. As luvas de jardinagem de Margarida, as mesmas que ela tinha deixado ali na última primavera em que teve forças para trabalhar no vinhedo, caíram no chão da varanda sem fazer barulho nenhum. Camila passou por cima delas e entrou. Fiquei parado na varanda um instante. As luvas estavam largadas nas tábuas pintadas, os dedos meio curvados para cima, o couro amolecido pelo uso e pelo tempo. Peguei as luvas. Minha mão não estava firme quando fiz aquilo. Apertei elas contra a palma da minha mão por um segundo, só um segundo. Depois pendurei de volta no gancho, com cuidado, no lugar de sempre. Lá dentro, Raimundo estava levando uma travessa pela cozinha, quando Camila parou na porta e olhou em volta com aquela mesma atenção calculada que tinha usado lá fora, na chegada. "Vocês não têm uma máquina de expresso?" ela perguntou. "Ou pelo menos um café de verdade?" Raimundo pousou a travessa. "O Sr. Walter toma na garrafa térmica, madame." Camila avistou a garrafa velha em cima da bancada, a fita isolante na alça, a tinta gasta. Ela olhou aquilo do jeito que se olha uma coisa que não se acredita que ainda esteja em uso. "Que rústico!" ela disse. O cheiro de galinhada e broa de milho já enchia a cozinha desde as 4 da tarde. Raimundo tinha começado a receita de Margarida do jeito de sempre. A frigideira de ferro pré-aquecida por 20 minutos antes de entrar o óleo. A broa naquela mesma forma de ferro que estava naquela cozinha desde antes de Caio nascer. Camila cheirou o ar, o nariz enrugando quase imperceptível. "É isso que a gente vai comer?" ela perguntou para o Caio. "Comida caseira. O Raimundo é o melhor cozinheiro que existe", Caio disse. "É a melhor refeição que você vai comer esse ano inteiro." "Tenho certeza que vai ser maravilhoso", Camila disse, naquele tom que as pessoas usam quando querem dizer o contrário. "Só achei que, para o primeiro jantar, algo um pouco mais elaborado seria mais apropriado. Um prato principal de verdade, com uma apresentação melhor." Raimundo manteve os olhos no fogão. O maxilar dele se mexeu uma vez. Depois ele pegou a colher de servir e voltou ao trabalho, como se ela não tivesse dito uma palavra. Rex sentou do meu lado, no canto da cozinha, olhando para Camila com aquela atenção tranquila de um bicho que aprendeu a confiar no próprio instinto e não vê motivo para pedir desculpas por isso. Olhei para ele e pensei, "Pois é, rapaz." Ou também. Raimundo acendeu as velas na mesa de jantar às 6h45, do jeito que sempre fazia em toda ocasião que Margarida tivesse considerado digna de comemorar. A sala parecia sempre bem cuidada, a mesa de madeira longa brilhando embaixo do lustre, os talheres alinhados, os copos d'água cheios. Margarida tinha escolhido aquele lustre pessoalmente, numa oficina de metal em Cuiabá, 20 anos atrás. Ela tinha ido lá numa terça de manhã, sem me avisar nada. Voltou naquela mesma noite com a nota fiscal e um olhar no rosto que desafiava eu comentar qualquer coisa sobre o preço. Eu não comentei. Era a coisa mais bonita daquela sala, e nós dois sabíamos disso. Entrei depois de lavar as mãos e sentei na cabeceira da mesa. Minhas botas continuavam calçadas. A lama tinha secado formando uma crosta avermelhada na sola, que esfarelava um pouco a cada passo. Pensei em trocar de bota por uns 4 segundos e depois decidi que, se aquela noite fosse mostrar o que eu já desconfiava que ia mostrar, eu queria estar exatamente do jeito que eu era quando isso acontecesse. Caio puxou a cadeira de Camila para ela do outro lado da mesa. Ela sentou, ajeitou o casaco, olhou para cima, pro lustre, e disse, "Meu Deus, quantos anos tem isso? Parece muito antigo. Vocês já pensaram em trocar?" A pergunta caiu na sala feito uma pedra jogada num lago parado. A mão do Caio ficou apoiada nas costas da cadeira dela, por um instante depois que ela sentou. "Minha mãe escolheu esse lustre", ele disse. "Mandou fazer sob encomenda, em Cuiabá." "Ah", Camila disse, uma sílaba só. Mas o jeito que ela falou conseguia carregar uma opinião inteira, uma sugestão de providência e um veredito, tudo sem tecnicamente dizer nada. Ela tinha esse talento.
Os olhos dela passearam pela sala com aquele mesmo foco de perito que tinha usado no pátio e pousaram, por fim, na parede ao lado do aparador, onde uma fotografia emoldurada ficava pendurada naquele exato lugar fazia 19 anos. Margarida no Vinhedo. Início de primavera, as parreiras recém-brotando. O cabelo escuro preso, terra nos joelhos, rindo de alguma coisa que eu tinha falado. O tipo de riso que toma conta do rosto inteiro de uma pessoa. Quem é essa? Camila perguntou. A voz dela era genuinamente curiosa. Nada além disso. Isso quase piorava as coisas. Uma parente? Caio olhou para a fotografia. Quando abaixou o olhar de novo para o prato, alguma coisa no rosto dele tinha se fechado, feito uma porta batendo devagar numa casa vazia. É minha mãe, ele disse. Ah, claro. Camila fez que sim. Olhou para a foto mais uma vez. Claro. Ela é linda. Depois pegou o copo d'água e virou a atenção para o Raimundo, que tinha acabado de entrar carregando uma cesta de pão. Com licença, vocês têm uniforme aqui? Parece que a equipe daqui deveria ter um uniforme. Raimundo colocou a cesta de pão na mesa com a precisão de um homem que passou 31 anos sem deixar a opinião dos outros mexer com as suas mãos. Não, madame, ele disse. Nunca precisei de um. A boca de Camila abriu para responder, bem na hora em que Débora entrou pela porta lateral, carregando uma pasta de documentos que precisavam da minha assinatura antes de segunda-feira. Débora tomava conta da operação da pousada fazia 8 anos. Tinha crescido em Nobres, uns 30 quilômetros dali, filha de um homem que trabalhou a vida inteira em terra dos outros. Ela sabia o que aquele lugar era e de onde tinha vindo, porque eu tinha contado a ela e porque ela prestava atenção. Parou quando viu Camila, avaliou a sala, me deu um olhar que eu conhecia bem, o olhar que perguntava o quanto ela devia falar. Devolvi o olhar que dizia, ainda não. Camila se virou para Débora com os olhos brilhando de interesse. Ah, que ótimo! Você chegou na hora certa. Posso perguntar quando a família comprou essa propriedade? Tem uma história tão bonita aqui. Estou tentando entender melhor. Débora deixou a pasta no aparador. O Sr. Walter construiu tudo isso, ela disse, ao longo de uns 40 anos. O rosto de Camila se organizou na expressão de alguém recebendo uma informação histórica encantadora. Então vem do tempo do avô dele. Basicamente, ela balançou a cabeça, satisfeita, como quem acabou de encaixar a última peça de um quebra-cabeça que estava montando desde que chegou. Isso explica o charme do lugar. Propriedade que fica tanto tempo numa mesma família, sempre tem isso, dá para sentir. Pegou um pãozinho da cesta e sorriu para o Caio. A gente devia realmente usar isso, seja qual for o caminho que a gente decidir para esse lugar. Herança vende bem. Os olhos de Débora encontraram os meus, do outro lado da mesa. Os lábios dela se apertaram tanto que ficaram brancos. Fiz um sinal bem pequeno com a cabeça, negando. Débora pegou a pasta, fez que sim uma vez na minha direção, com o respeito de quem entende exatamente o que está sendo confiado a ela, e saiu da sala sem corrigir uma única palavra do que Camila tinha dito. Camila ficou olhando ela sair. Depois tirou o celular da bolsa, apontou para cima, na direção do lustre, e tirou uma foto. Caio ficou olhando ela fazer isso. O copo d'água dele parado no meio do caminho até a boca, sem beber, olhando a namorada fotografar minha sala de jantar, como quem está catalogando um imóvel que já decidiu comprar. Peguei a cesta de pão e não disse nada, mas meus olhos foram até a janela, pro contorno escuro do vinhedo lá fora, e pensei em Margarida de joelhos na lama da primavera, plantando cada mudinha pequena naquele chão vermelho com as próprias mãos, conversando com elas do jeito que conversava com tudo que estava tentando ajudar a crescer. Tinha coisa naquela sala que ela nunca ia saber que sumiu. Fiquei grato por isso também. Ela postou a foto antes mesmo da entrada terminar. Dava para ver a tela de onde eu estava sentado, o lustre que Margarida tinha escolhido em Cuiabá, emoldurado no canto da imagem, a mesa comprida brilhando embaixo dele, a janela mostrando a escuridão da chapada e a chuva lá fora. Ela tinha escolhido um filtro que deixava tudo mais dourado, mais quente, parecendo saído de uma revista sobre a vida no interior. A legenda que ela digitou com os 2 polegares, rápido, do jeito de quem já fez isso 1000 vezes, dizia: Sonho de casa futura, interior de Mato Grosso. Caio estendeu a mão para a cesta de pão
e não olhou para o celular dela, mas o músculo do maxilar dele ficou tenso de um jeito que eu reconhecia. Margarida costumava dizer que Caio carregava os sentimentos no maxilar, que dava para ler ele feito um barômetro se você prestasse atenção naquele pontinho. Ela tinha razão nisso, como tinha razão na maioria das coisas. Você devia marcar a localização, Camila disse animada, segurando o celular para um outro ângulo. Propriedade desse tipo tem um alcance incrível quando você marca certinho. Tenho 14 mil seguidores, e metade deles é exatamente o público que ia curtir uma coisa assim. Guarda o celular, Camila. Caio disse baixinho, sem maldade, mas com uma firmeza embaixo da voz que não estava lá no começo da noite. Camila baixou o celular e olhou para ele com aquela expressão de quem acabou de ser mandada fazer algo que considera meio sem sentido, mas está disposta a tolerar. Guardou na bolsa e pegou o garfo. Levantei para encher meu copo d'água na jarra do aparador. O aparador tinha sido da avó de Margarida, trazido de uma fazenda perto de Barra do Garças na carroceria de uma caminhonete emprestada. Passei a uns 2 metros da cadeira de Camila voltando para o meu lugar. Ela virou o rosto de leve para o lado, do jeito que a gente vira quando sente uma corrente de ar. Depois a mão dela foi até a bolsa. Ela tirou um lenço de seda, cor de creme, com uma borda azul clara, do tipo que custa mais do que muita gente gasta em feira num mês inteiro, e levantou até cobrir o nariz e a boca. Os olhos dela foram até o Caio, do outro lado da mesa. Alguém esqueceu de tomar banho depois de trabalhar no curral hoje? A voz dela carregava aquele tom conversado e leve de quem está só comentando que uma janela ficou aberta. Esse cheiro de curral realmente está acabando com meu apetite. Não quero ser rude, é só muito forte. A mão de Raimundo se fechou em volta da colher de servir que ele estava segurando. Os nós dos dedos dele se mexeram. Ele não saiu do lugar dele perto do aparador, mas cada linha do corpo dele mudou do jeito que um moirão de cerca muda quando o arame estica. Caio pousou o garfo no prato com um som seco, como um ponto final numa frase. Camila, ele disse. O quê? Ela abriu as mãos de leve, o lenço ainda levantado. Estou sendo sincera. A gente tá numa mesa de jantar. É razoável comentar. Fiquei de pé, na ponta da mesa, com meu copo d'água, olhando para ela, pro lenço de seda, pro jeito cuidadoso de segurar aquilo. Não apertado, não apressado, mas posicionado feito um adereço que ela já tinha usado antes e sabia exatamente como colocar para causar efeito. Pensei na cerca do norte que eu tinha passado 2 horas consertando na chuva naquela tarde, no soquete descendo pelo ar frio, o choque atravessando as minhas palmas e ombros, a satisfação específica de um moirão entrando reto e firme. Pensei no jeito que Rex tinha ficado sentado a uns 6 metros de distância o tempo todo, me observando trabalhar, paciente e quieto, esperando eu terminar. Pensei em Margarida dizendo, na semana em que perdemos a primeira safra de verdade para uma geada tardia, Walter, a terra não deve nada para ninguém. A gente só continua aparecendo mesmo assim. Puxei minha cadeira e sentei de novo. Camila enfiou a mão na bolsa uma segunda vez. Tirou de lá um frasquinho de vidro, alguma coisa importada, com aquele tipo de perfume que se anuncia 3 segundos antes da pessoa entrar na sala, e segurou com 2 dedos. Vocês se importam? Ela perguntou para a mesa em geral, e borrifou 2 vezes no ar entre ela e minha cadeira, sem esperar ninguém responder. O aroma pegou a luz das velas por um instante. Depois assentou. A cadeira de Caio raspou para trás uns centímetros. As mãos dele foram para a mesa, palmas para baixo, e ele soltou uma respiração lenta pelo nariz, que deixou sair ainda mais devagar pela boca. Pronto, Camila anunciou, guardando o frasco. Pegou o garfo de novo e sorriu para o Caio como quem acabou de resolver um probleminha logístico. Agora todo mundo pode aproveitar o jantar direito. Raimundo se virou para a parede atrás do aparador. Ficou daquele jeito por 3 segundos inteiros, o maxilar trabalhando e os olhos fixos no meio da parede, fazendo o que eu já tinha visto ele fazer nos últimos 31 anos. Encontrando dentro dele o lugar onde a raiva ficava quieta porque o trabalho exigia isso. Olhei para as minhas mãos em cima da mesa, os calos nas palmas, a cicatriz no polegar direito de um arame farpado em 2003, a linha de terra debaixo das unhas que nunca saía por completo,
Não importava quanto tempo eu esfregasse. Aquelas mãos tinham tirado um bezerro de dentro de um rio gelado às 2 da manhã, tinham feito a fundação daquela casa, tinham segurado a mão de Margarida num quarto de hospital em Cuiabá, até não sobrar mais mão nenhuma para segurar. Peguei o garfo e continuei comendo. Raimundo trouxe o prato principal com aquela autoridade quieta de um homem que já alimentou gente em noites bem mais duras que aquela. Galinhada, do jeito que Margarida tinha escrito na receita, que ainda vivia numa caixinha de madeira em cima da bancada, com a letra dela já meio desbotada, cor de chá velho. Arroz soltinho com o tempero certo, feijão tropeiro que Raimundo mesmo tinha preparado, broa de milho na frigideira de ferro, dourada por cima, as bordas crocantes do jeito que só ficam depois de 20 anos de uso naquela mesma panela. Era a melhor refeição que eu comia fazia muito tempo, e eu já tinha comido aquilo centenas de vezes. Camila olhou para o prato do jeito que se olha uma coisa que já se decidiu não gostar antes mesmo de provar. Um pedaço de lama seca se soltou da sola da minha bota esquerda e caiu no chão de madeira ao lado da minha cadeira, com um barulhinho seco que quase não dava para ouvir do outro lado da mesa. Camila ouviu. Os olhos dela foram para o chão, para o flocozinho escuro, e depois subiram pela extensão das minhas botas com uma expressão que ia afiando conforme subia. Alguém pode limpar isso, por favor? Ela falou para a sala em geral, sem se dirigir a ninguém especificamente, do jeito que fazem as pessoas acostumadas a serem ouvidas. A mão dela fez um gesto pequeno na direção de Raimundo, antes que espalhe pelo tapete. É uma peça antiga e não precisa de sujeira de curral em cima. Não, eu cuido disso, eu disse. Empurrei a cadeira para trás e me abaixei em direção ao chão. Por favor, não. A voz de Camila era firme e não exatamente rude, carregando aquela confiança específica de quem acredita estar sendo prestativa. É exatamente para isso que o Raimundo está aqui. Não faz sentido um convidado limpar depois de si mesmo quando tem funcionário presente. Isso cria confusão sobre os papéis de cada um. Me endireitei de novo. Raimundo não se moveu na direção do chão. Ficou na posição dele ao lado do aparador, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e os olhos fixos num ponto um pouco acima e à esquerda da cabeça de Camila, e esperou. Camila reparou, depois de um instante, que Raimundo não tinha se mexido. Olhou direto para ele. Você me ouviu? Ouvi sim, madame, Raimundo disse. Só estou esperando instrução do dono da casa. As palavras ficaram na sala feito uma pedra jogada num lago parado. As ondas se espalharam em todas as direções. O queixo de Camila levantou 1 centímetro. Uma mancha de cor apareceu alta em cada bochecha. Ela se virou para o Caio com os olhos carregando aquela indignação clara e quente de alguém cuja autoridade acabou de ser questionada na frente de testemunhas. O funcionário de vocês, ela disse, mantendo a voz controlada com esforço visível, está sendo espetacularmente despreparado. Eu gostaria que você resolvesse isso. Caio pegou a jarra d'água no meio da mesa. Encheu meu copo primeiro, firme, deliberado, sem pressa, depois pousou a jarra e encheu o dele mesmo. Olhou para Camila por cima da borda do copo, com os olhos de um jeito calmo, quase assustadoramente calmo. Quem você acha que ele é, Camila? Caio perguntou. O homem na ponta da mesa. Camila olhou para mim. Dessa vez ela realmente olhou, do jeito que não tinha se dado ao trabalho de olhar desde que eu entrei da chuva. Reparou nas botas, no casaco, nas mãos, no jeito que eu sentava naquela cadeira na cabeceira, como alguém que já senta ali fazia muito, muito tempo. O caseiro, ela disse. O tom dela continuava agradável, certo, completamente tranquilo. Ou alguém mais graduado da equipe da propriedade, alguém que trabalha aqui a vida inteira, eu imagino. Dá sempre para reconhecer gente que passa a vida no campo, tem um certo... Ela fez uma pausa, procurando a palavra que soasse mais diplomática, ar sobre elas. Caio pousou o copo. Olhei para as minhas botas debaixo da mesa. O couro estava rachado na ponta esquerda, de tanto dobrar em 12 anos. Tinha uma marca d'água da enchente de 2012, ainda visível feito uma sombra fraca acima do tornozelo, da noite em que eu entrei no Rio Manso no escuro para proteger a cerca de baixo e não perder o pasto do sul. Usei essas botas no dia em que enterrei minha esposa, eu disse, não alto, sem nenhum calor particular na voz.
só como um fato que naquele momento parecia valer a pena dizer. O chão estava mole. Tinha chovido a semana inteira. Alguma coisa atravessou o rosto de Caio, um estremecimento tão breve e íntimo que quase não deu para ver. Ele apertou os lábios e olhou para o prato. Camila inclinou a cabeça. A expressão dela era paciente e gentilmente compreensiva, do jeito de alguém esperando um sentimento terminar para que a conversa possa voltar para as coisas práticas. Essa é uma história bonita, ela disse. De verdade, mas de qualquer forma, a lama ainda está no chão e o Raimundo ainda está ali parado, e eu adoraria terminar essa refeição sem. Ela olhou para as minhas botas mais uma vez, seja lá o que for isso, continuar caindo no tapete. O dedo indicador de Caio encontrou a borda da mesa. Ela lhe bateu uma vez, duas, devagar e igual, feito um relógio, medindo alguma coisa. Camila, ele disse, quem você acha que é o dono dessa casa? Camila respondeu sem hesitar nem um segundo. Isso foi a parte que ficou comigo depois. Não o que ela disse, mas a rapidez com que disse. Com aquela certeza brilhante e tranquila de quem responde uma pergunta que acredita ter só uma resposta possível. A família do Caio, óbvio. Ela pousou o copo de vinho e olhou em volta da sala de jantar com um sorrisinho satisfeito, do jeito de quem confirma uma coisa que já sabia o tempo todo. Já tá na família Castro há gerações. Isso dá para ver só de olhar em volta. Pegou o garfo e cortou um pedaço da galinhada. Por quê? Tem algum motivo para isso ser complicado? Caio olhou para mim, do outro lado da mesa. Peguei meu copo d'água e tomei um gole devagar e não olhei de volta para ele. Não é complicado, Caio disse. Só é interessante. Ele se virou de novo para Camila. Me conta uma coisa. O que você faria com esse lugar se fosse seu para administrar? A postura de Camila mudou. Aquela leve inclinação para frente de quem estava esperando exatamente essa pergunta. Ela pousou o garfo e apoiou os dois cotovelos na mesa, o copo de vinho seguro entre as palmas. Sinceramente, ela olhou em volta da sala de novo, e dessa vez, os olhos dela se moviam com a energia concentrada de quem já passou tempo de verdade pensando nisso. Uma propriedade desse tamanho, nessa localização, está sendo terrivelmente subaproveitada. Só a operação da pousada, 12 chalés, localização privilegiada na Chapada, vocês estão deixando uma receita enorme na mesa com o modelo atual. A gente trabalha com 91% de ocupação, eu disse. Camila olhou para mim. Ela teve a educação de parecer levemente surpresa antes que a expressão voltasse para a instrução paciente. Ocupação não é a métrica que importa. Receita por diária disponível é a métrica que importa. Se vocês reposicionarem esses chalés como retiros de luxo sustentável, com estrutura de verdade, uma experiência bem curada, o marketing certo, dá para triplicar a diária da noite para o dia. Gente em São Paulo e no Rio está desesperada por exatamente esse tipo de propriedade. Caio encheu meu copo d'água de novo. E o vinhedo? Camila virou na direção da janela sem hesitar. O vinhedo estava invisível no escuro e na chuva, mas ela olhou para lá do mesmo jeito. Do jeito que as pessoas olham para coisas que já decidiram possuir. Ah, o vinhedo é a joia da coroa, ela disse. E alguma coisa no meu peito ficou muito quieta. Desenvolvido do jeito certo, como espaço de casamento e eventos, com a infraestrutura certa e as parcerias certas, só aquela parte podia gerar 4 milhões de reais por temporada. Fácil. Vocês têm o terreno, a vista, o cenário natural, só falta a visão para monetizar. Monetizar. Olhei para a janela, para a escuridão onde ficava o vinhedo. Margarida tinha plantado as primeiras mudas no começo de abril, 22 anos atrás, na semana depois que o banco finalmente concordou em estender nossa linha de crédito por mais uma safra. Ela tinha ido até um viveiro perto de Nobres e voltado com a caçamba da caminhonete cheia de mudas de raiz nua embrulhadas em aniagem molhada e tinha ficado ajoelhada naquele chão vermelho 3 dias seguidos plantando cada uma delas com as próprias mãos. Os joelhos dela ficaram roxos por uma semana depois. Ela não reclamou nem uma vez. A primeira colheita de verdade levou 3 safras para acontecer. No segundo ano, uma geada tardia matou 40% da produção, e Margarida andou pelas fileiras na manhã seguinte,
tocando cada muda machucada com a ponta dos dedos feito um médico verificando o pulso, e disse: "A gente vai perder essas aqui." Mas olha, essas aguentaram. A voz dela tinha sido firme. Os olhos dela brilhavam com alguma coisa que não era bem tristeza e nem bem esperança, mas vivia no espaço entre as duas. Eu tinha amado ela mais em momentos assim, quando o mundo tinha acabado de tirar alguma coisa dela, e ela já estava procurando o que ainda restava. Caio tinha 11 anos quando as primeiras garrafas saíram daquele vinhedo. Ele tinha me ajudado a carregar as caixas vazias da caminhonete até a adega, sério e orgulhoso, usando umas botas 3 números maiores que escorregavam do calcanhar a cada passo. Ele tinha olhado para mim na escada da adega e perguntado: "Pai, você acha que a mãe sabe que essas são as melhores uvas de Mato Grosso?" Eu tinha dito que a mãe dele sabia tudo o que valia a pena saber, o que era pura verdade. A operação de gado, Camila continuou, me trazendo de volta para a sala, é charmosa, mas não é eficiente. Naylor, cabra, ovelha. A margem em tudo isso é apertada, e o custo de mão de obra é alto. Eu tiraria isso aos poucos, redirecionaria os recursos para o lado da hospedagem. Tirar o gado, eu disse, e as cabras e as ovelhas. Sim, manteriam os cavalos para a estética, os hóspedes adoram a ideia de cavalo, mas uma operação pecuária de trabalho nessa escala é um modelo do século passado. Vocês estão administrando uma propriedade na Chapada em pleno presente. O mercado mudou. Caio se recostou na cadeira. Os braços cruzaram devagar sobre o peito, e o dedo indicador dele começou a bater contra a manga, aquele ritmo quieto e igual que significava que ele estava 3 jogadas à frente de todo mundo na mesa fazia um tempo. "Você já administrou uma fazenda alguma vez?" Eu perguntei para ela. Camila olhou para mim com aquele sorriso paciente de professor, falando com um aluno que fez uma pergunta sincera, mas meio ingênua. "Não preciso administrar uma para entender a economia dela. É como dizer que você não pode analisar um restaurante sem ser cozinheiro." Ela pegou o vinho. "Os números contam a história. Só é preciso estar disposto a lê-los." Olhei para as minhas mãos em cima da mesa. Os calos, a cicatriz, a marca d'água nas botas da enchente do Rio Manso. "Minha esposa plantou cada muda daquele vinhedo", eu disse. "Levou 3 safras para ela acertar a primeira colheita. Ela chegava ao entardecer com as mãos manchadas escuro e dizia que a gente ia mesmo conseguir fazer alguma coisa ali." A expressão de Camila amoleceu de leve, não com sentimento, mas com aquele calor ensaiado de quem reconhece um sentimento antes de seguir em frente. "Isso é uma história linda", ela disse. "De verdade, mas sentimento e estratégia são 2 conversas diferentes. E agora a gente tá tendo a da estratégia." O dedo de Caio parou de bater. Aprendi, em 68 anos, que o momento mais perigoso de qualquer negociação não é quando o outro lado fica com raiva, é quando ficam completamente, perfeitamente quietos. Caio desdobrou os braços. Fez isso devagar, com aquela economia deliberada de movimento que Margarida sempre dizia deixava ele parecido com o avô dela. O pai dela, um homem que foi juiz em Cuiabá durante 26 anos e nunca precisou levantar a voz num tribunal para fazer todo mundo entender exatamente onde as coisas estavam. Pegou o copo d'água, pousou de novo sem beber. "Deixa eu te perguntar uma coisa", ele disse para Camila. Ela virou para ele com aquela expressão atenta e levemente indulgente que usava quando estava se preparando para concordar com alguma coisa que já tinha decidido. "Quem você acha que pagou para reformar a casa principal?" Caio perguntou. "A fundação, o telhado, a parte elétrica, tudo isso faz uns 12 anos. Quem pagou isso?" Camila piscou. A pergunta não era o que ela esperava. "A empresa da sua família, eu presumo. Deve ter sido lançado como despesa da empresa." "E quem fundou essa empresa, Caio?" A voz de Camila ganhou aquela qualidade suavemente forçada de quem está sendo guiado por algo que considera óbvio. "Seu avô construiu a empresa, ou seu pai herdou e fez crescer. Não sei bem a história exata, mas claramente é uma operação da família Castro há muito tempo." "Por que você está me perguntando coisas que você já sabe a resposta?" Caio olhou para o Raimundo. Raimundo olhou de volta para o Caio com a expressão de um homem que espera 31 anos por essa conversa em particular e tem toda a paciência do mundo sobrando.
Quanto tempo você acha que ele trabalha aqui? Caio perguntou para Camila, com a cabeça na direção de Raimundo. Mais ou menos. Camila deu uma olhada em Raimundo com aquele rápido olhar de categorização que vinha aplicando em cada pessoa da sala desde que chegou. O olhar que separava as pessoas entre úteis, decorativas e inconvenientes. A vida inteira dele, eu imagino, gente nesse tipo de função, geralmente encontra um lugar e fica. É um tipo particular de lealdade. Ela disse a palavra sem nenhuma maldade, o que de alguma forma piorava tudo. O queixo de Raimundo levantou uma fração de centímetro, a única resposta que ele se permitiu. E ele? Caio disse. Os olhos dele foram até mim. Não foi um gesto, só um desvio do olhar, quieto e direto. Quanto tempo você acha que ele trabalha aqui? Camila olhou para mim com toda a atenção concentrada que tinha guardado a noite inteira, e eu senti ela me avaliar do mesmo jeito que tinha avaliado a propriedade quando desceu da caminhonete do Caio, medindo, calculando, guardando informação. As botas, o casaco, o jeito que eu sentava naquela cadeira. Provavelmente a vida inteira dele, ela disse. Dá para reconhecer quando alguém passou a vida inteira no mesmo lugar. Isso entra na pessoa. Ela disse aquilo sem crueldade, o que era a pior parte. Ela genuinamente acreditava estar sendo perceptiva. Gente assim, geralmente, não vai embora. Fica confortável. Vira parte do lugar. Ela sorriu pro Caio, calorosa e certa. Na verdade, é uma coisa que eu respeito. Um certo tipo de dedicação. O fogo na lareira, no fim da sala, se mexeu e estalou. Lá fora, a chuva tinha achado o ritmo de novo contra o vidro. O dedo de Caio voltou para a mesa. Uma batida, 2, 3. E se eu te dissesse, ele falou, que talvez eu não vá herdar nada disso? O sorriso no rosto de Camila não desapareceu. Ficou suspenso, parado por um tempo a mais do que devia, do jeito que uma nota fica no ar depois que a tecla do piano já foi solta. Depois se reorganizou em outra coisa, ainda um sorriso, mas com o significado completamente mudado. O que você quer dizer? A voz dela tinha caído meio tom. Exatamente o que eu disse. Caio olhou para ela sem desviar. E se esse lugar não vier para mim? E se a empresa não vier para mim? O que isso mudaria? Os dedos de Camila se apertaram em volta da taça de vinho, uma coisa pequena, quase invisível, mas os nós dos dedos ficaram de um branco pálido em segundos. Essa é uma hipótese estranha, ela disse, com cuidado. Faz esse jogo comigo, ele disse. Ela pousou a taça, ajeitou a posição do garfo ao lado do prato, puxou uma respiração que soltou de um jeito calculado para parecer paciência. Caio, ela disse, se inclinando um pouco para frente, baixando a voz como se a conversa tivesse acabado de virar particular. Eu não posso planejar um futuro em cima de uma promessa sem base nenhuma. Se alguma coisa acontecesse, se a situação da herança fosse diferente do que eu entendo que é, aí sim, a gente teria que repensar tudo completamente. Ela esticou a mão pela mesa na direção da mão dele. Isso não é uma coisa cruel de se dizer. É só ser honesta sobre o que uma vida junto de verdade exige. Caio não pegou a mão dela. Olhou para ela na mesa entre os dois, a mão lisa e sem marca esticada em direção a dele, e não fez movimento nenhum para alcançar. Repensar tudo completamente. Ele repetiu, significando exatamente o quê? A mão de Camila ficou onde estava. A cor no rosto dela tinha mudado, do rubor confiante para alguma coisa mais fina, menos certa. Significando, ela começou, eu não me mudei para o interior para viver perto de peão de fazenda e cheirar a curral se nada disso vai ser nosso um dia. A voz de Caio ficou seca. E mesmo enquanto olhava do celular, ele pousou o aparelho virado para baixo na mesa. Essa é uma citação direta, Camila. Você mandou para sua amiga Fernanda 10 dias atrás. A taça de vinho tombou. Um filete fino de vermelho escorreu pelo lado de fora do copo e se espalhou numa mancha lenta pela toalha branca, escura como qualquer coisa, antes que a mão de Camila disparasse e a segurasse. O rosto dela tinha ficado da cor da toalha embaixo da mancha, não pálida, mas esvaziada, feito um cômodo com toda a mobília retirada. Como você, ela começou. Ainda não terminei, Caio disse baixinho. Estou só começando. A boca de Camila tinha secado. Dava para perceber pelo jeito que ela engoliu em seco 2 vezes rápido antes de falar. E pelo jeito que os dedos dela tinham saído da taça de vinho para a borda da toalha,
apertando bem abaixo da superfície onde ela achava que ninguém via. A toalha puxou de leve para o lado dela da mesa. Aquela mensagem, ela disse, era uma conversa privada entre eu e uma amiga. Tirar uma coisa assim de contexto é... Mês 3, Caio disse. Camila parou. Caio estava olhando para o celular. Não tinha levantado a voz. Não tinha se inclinado para frente nem se mexido na cadeira. Continuava sentado exatamente do jeito que tinha sentado a noite inteira. Reto, sem pressa, com aquela quietude particular de um homem que já fez a parte mais difícil e agora só está lendo em voz alta. Mês 3. Fazer ele pedir em casamento. Ele olhou para ela. Isso não é fora de contexto, Camila. Isso é um item de lista. A cor que tinha sumido do rosto de Camila voltou correndo em 2 manchas claras nas bochechas. O maxilar dela ficou tenso. As pessoas fazem listas. As pessoas pensam alto com as amigas. Isso não significa nada. Mês 6. Casamento. A voz de Caio não mudou. Mês 8. Começar o contrato de arrendamento do vinhedo com a mãe. Ele fez uma pausa naquela palavra. Mãe. Como se estivesse dando espaço para ela. Mês 12. Estabelecer residência principal na fazenda. O fogo na lareira estalou uma vez. Forte, feito um rachar de madeira se partindo. Camila se afastou da mesa de leve, sem levantar, sem recuar, mas criando distância do jeito que uma pessoa faz quando precisa de repente de espaço para respirar. O peito dela subia e descia com aquela regularidade forçada de alguém se controlando com esforço deliberado. Caio, escuta eu. A voz dela tinha mudado, o brilho confiante retirado, substituído por alguma coisa mais cuidadosa, mais pensada. Tudo que eu já fiz na vida foi porque eu me importo em construir algo de verdade com você. Sim, eu penso estrategicamente. Sim, eu converso as coisas com minha mãe. Isso não é crime. Isso é o que mulher inteligente faz quando leva o próprio futuro a sério. Sua mãe, Caio disse. Os olhos de Camila tremeram. Patrícia Vasconcelos. Caio disse, pousando o celular virado para baixo na mesa. Ela vem pesquisando essa propriedade há 2 anos. Você sabia disso? Ele olhou para ela com olhos que não carregavam acusação nenhuma, só a clareza cansada de alguém que já passou da fase de se surpreender. Ela contratou um investigador de Cuiabá. Mandou fazer uma avaliação completa da propriedade. Levantamento de limite de terra, estimativa de receita, histórico de dívida, direito de uso da água, tudo. Os lábios de Camila se abriram. Nenhum som saiu. A reunião que ela teve em Cuiabá 6 meses atrás, eu disse. Os 2 olharam para mim. Era a primeira vez que eu falava em vários minutos, e minha voz soou estranha para mim mesmo. Não diferente exatamente, mas mais presente, como algo que tinha ficado atrás, decidindo dar um passo à frente. Sua mãe sentou do outro lado de uma mesa de reunião comigo em Cuiabá em maio. Eu disse para Camila, tentando negociar um arrendamento de terra perto de Rondonópolis. O negócio caiu porque o histórico de pagamento da empresa dela com prestadores locais era uma coisa que eu não conseguia aceitar. Peguei meu copo d'água. Ela nunca soube que era eu do outro lado daquela negociação. Usei meu advogado como ponto de contato. Camila ficou olhando para mim. O cálculo por trás dos olhos dela trabalhava furiosamente. Agora eu conseguia ver. Ver a reavaliação rápida, as peças sendo recolhidas e reorganizadas em alta velocidade. Você sabia, ela disse. As palavras saíram quase num sussurro. Você sabia quem eu era. Reconheci o sobrenome no dia em que Caio te apresentou, eu disse. Vasconcelos não é um sobrenome comum por essas bandas. Isso foi 6 meses atrás. A voz dela quebrou na última palavra, quase igual a um vidro sob pressão. Você sabe há 6 meses e nunca disse nada. Eu queria estar errado, eu disse. E aquela era a verdade completa daquilo, sem nenhum enfeite. Eu tenho um filho que estava feliz. Eu queria muito estar errado sobre o motivo daquela felicidade. Camila se virou de volta para o Caio. Os olhos dela estavam se enchendo agora, não com as lágrimas fáceis de quem está performando emoção, mas com as lágrimas duras e involuntárias de quem não consegue parar e gostaria de conseguir. As mãos dela subiram para a mesa e se apertaram contra a madeira. Caio, seja lá o que você acha que sabe, eu tenho sentimentos de verdade por você. Isso sempre foi verdade. O que quer que mais estivesse acontecendo
Essa parte era real. Caio olhou para as mãos dela na mesa. Proanel no dedo dela, o mesmo que eu tinha passado 2 horas escolhendo numa joalheria no centro de Cuiabá, porque eu tinha querido que fosse certo, porque na época eu tinha acreditado que a pessoa que ia usar aquilo merecia esse tipo de cuidado. O contrato do vinhedo, Caio disse. Mês 8 na sua linha do tempo. Você sabe o que tem naquela parte da propriedade, Camila? O que realmente tem ali, além das parreiras? Camila balançou a cabeça devagar. As lágrimas dela já tinham escorrido, deixando marcas limpas na maquiagem. Tem uma figueira ali, Caio disse. 200 anos, tronco desse tamanho. Ele abriu as mãos, mostrando a largura. Minha mãe está enterrada debaixo dela. Ela pediu para ser enterrada lá porque foi ela quem plantou o vinhedo e queria continuar perto do que tinha construído. A voz dele não vacilou. Isso era o que você tinha agendado para o mês 8. O som que Camila fez não era bem uma palavra. Era o som de alguém pisando num chão que achava firme e não encontrando nada embaixo do pé. Raimundo não tinha se mexido do aparador, mas a cabeça dele tinha caído um pouco para frente, e os olhos dele estavam fechados, e a expressão no rosto dele era a expressão de um homem carregando um peso que ele vem carregando fazia muito tempo, e sente em cada parte de si mesmo. Lá fora, a chuva caía firme e indiferente, do jeito que chuva de chapada cai, sem pedir desculpa e sem parar. Camila se recuperou do jeito que sempre se recuperava, indo para frente. Foi a coisa que eu tinha entendido sobre ela ao longo daquela noite. Ela não processava e recuava. Processava e avançava. As lágrimas ainda estavam no rosto dela quando ela se endireitou na cadeira, pressionou o pulso rápido contra a bochecha e disse: Eu não sabia sobre sua mãe. Isso muda as coisas. Eu quero que você saiba que isso muda tudo para mim, de verdade. Muda? Caio disse. Claro que muda. Ela pegou a taça de vinho, achou quase vazia, pousou de novo. Se eu soubesse que tinha um significado pessoal naquela parte da propriedade, eu nunca teria. Você teria escolhido outra parte, Caio disse. Só isso. A expressão de Camila vacilou. Só por um instante, meio segundo em que a máscara escorregou e alguma coisa mais fria e mais prática apareceu por trás. Depois sumiu, substituída por uma sinceridade ferida que ela vestia do jeito que vestia o casaco. Bem ajustada, cara, feita para causar a impressão certa. Isso não é justo, ela disse. Qual parte não é justa? Caio perguntou. A parte em que eu li suas mensagens? Ou a parte em que as mensagens existiam? Camila apertou os lábios, puxou uma respiração, virou para o Raimundo. Você pode tirar esses pratos, por favor? A voz dela tinha recuperado a autoridade, seca e certa. E trazer água fresca. Essa aqui já está parada há um tempo. Raimundo olhou para a jarra d'água. Estava 3/4 cheia. Olhou para Camila, olhou para mim. Eu já vou providenciar, madame, ele disse, no tom que usava quando queria dizer o contrário. Camila se virou de volta para o Caio, tirando Raimundo da atenção dela do jeito que se vira a página. Caio. Ela se inclinou para frente e a voz dela caiu para o registro íntimo que usava quando queria que a conversa parecesse pertencer só aos dois. Seja lá o que foi dito hoje à noite, seja lá o que o seu pai acha que sabe sobre minha família, eu estou sentada aqui na sua frente agora porque eu quero estar. Não por causa dessa fazenda. Não por causa de nenhuma propriedade ou empresa ou vinhedo. Por causa de você. A gente pode começar por aí, por favor? Caio olhou para ela por um longo momento. O fogo se mexeu atrás dela. A luz das velas tremeu. Ele devia comer na cozinha. As palavras caíram na sala e a sala ficou completamente parada. Os olhos de Caio ficaram afiados. O que você disse? O queixo de Camila levantou. Quando falou de novo, a voz dela estava quieta, controlada e inteiramente, devastadoramente segura de si. Estou dizendo que, pro resto dessa noite, seria mais confortável para todo mundo se o funcionário da fazenda terminasse a refeição na cozinha. Esse é nosso primeiro jantar aqui juntos. Eu e o Caio gostaríamos que parecesse nosso. Ela me olhou com aquela cortesia distante que ela poderia usar para um móvel que decidiu reposicionar. Não é para ofender ninguém. É só sobre criar o clima certo. A vela mais perto de mim tremeu numa corrente de ar vinda de algum lugar. Caio tinha ficado tão parado que eu não conseguia ver ele respirando.
A mão de Raimundo se fechou na borda do aparador atrás dele. Os nós dos dedos ficaram brancos contra a madeira escura. Um som saiu de algum lugar no peito dele. Não uma palavra, quase o som que um homem faz quando está segurando alguma coisa que vem se acumulando há muito tempo e está ficando sem espaço. Empurrei minha cadeira para trás, não rápido, sem calor no movimento, mas me levantei daquela mesa pela primeira vez a noite inteira. E quando fiquei de pé, senti a altura inteira daquela sala em volta de mim. O lustre que Margarida tinha escolhido, a fotografia na parede, a mesa comprida que ela tinha posto 1000 vezes, a cadeira na ponta onde ela sempre sentou. Camila olhou para cima, para mim. Em 31 anos trabalhando nessa fazenda, Raimundo me viu perder a paciência 2 vezes. As 2 vezes envolveram a segurança de um animal e as 2 vezes acabaram em menos de 1 minuto. Ele me contou depois que, nas 2 vezes, a temperatura de qualquer sala em que ele estivesse parecia cair vários graus antes de eu dizer uma palavra. Ele deu um passo para trás agora, sem pensar, só o corpo dele tomando uma decisão sozinho. Caio não tinha se mexido. Os olhos dele estavam em mim, não preocupados, não me alertando, só observando do jeito que observava a vida inteira, quando alguma coisa precisava ser feita e só uma pessoa na sala sabia como fazer. Olhei para Camila. E se eu fosse o pai do Caio? Eu disse. Camila piscou. Um piscar curto e assustado, feito alguém que estava olhando para um quadro na parede e acabou de perceber que a figura do quadro está olhando de volta. Depois ela riu. Foi uma risada genuína, surpresa e brevemente encantada. A risada de alguém que ouviu um absurdo e não consegue deixar de reagir. Balançou a cabeça e pressionou os dedos na boca e disse: "Você não precisa fazer piada." "Sério? Por que é engraçado?" eu perguntei. Ela olhou para mim com a expressão paciente e gentil de quem explica algo devagar para uma pessoa que não tem como entender. "Porque o Caio estudou nas melhores escolas. Porque ele se porta de um jeito certo. Porque..." Ela fez um gesto na minha direção, pro meu casaco, pras minhas botas. "Vocês dois vêm de mundos completamente diferentes." É só óbvio. Isso não é insulto. É simplesmente o que é verdade. Ela disse aquilo do jeito que dizia tudo, com uma certeza inquestionável. E ela acreditava em cada palavra. Aquilo pressionou meu peito feito uma mão. Não a crueldade do que ela tinha dito. Ela não acreditava estar sendo cruel. Acreditava estar sendo precisa. Ela tinha olhado para mim naquela mesa a noite inteira e visto exatamente o que esperava ver. E nada que eu tivesse feito, ou dito, ou vestido, tinha sugerido a ela que valia a pena olhar de novo. Caio se levantou. Ergueu da cadeira do jeito que o avô dele costumava se levantar, sem pressa, sem drama, na altura total dele, com a autoridade quieta de um homem que sabe que a sala vai esperar por ele. "Camila", ele disse. A voz dele estava muito calma, aquela calma específica que não é ausência de sentimento, mas a presença absoluta e controlada dele. "Preciso que você me escute com muita atenção agora, antes da próxima parte. Deixem um 7 nos comentários se vocês ainda estão aqui, porque vocês vão querer estar, porque o que Walter e Caio tinham combinado em silêncio a noite inteira está prestes a vir à tona. Ninguém viu chegando, nem de perto. Alguns elementos dessa história são dramatizados para fins de narrativa. Se preferir algo diferente, fiquem à vontade para sair a qualquer momento." Caio não olhou para Camila quando começou. Olhou para mim por um instante. Um olhar que eu reconhecia de 30 anos vendo meu filho navegar o mundo. O olhar que dizia: "Eu pensei nisso tudo com cuidado, e estou pronto e preciso que você saiba disso antes de eu começar." Fiz que sim com a cabeça, uma vez só. Ele se virou para Camila. 3 dias atrás, ele disse: "Eu voltei pro apartamento mais cedo. Você estava no banho. Seu celular estava na bancada da cozinha e chegou uma notificação da sua mãe." Ele fez uma pausa. Não por efeito. Caio nunca precisou de pausa por efeito na vida dele. Fez a pausa porque o que vinha a seguir precisava do espaço certo em volta. Eu não estava tentando ler suas mensagens, mas o preview apareceu ali na tela. E depois que eu li a primeira linha, não teve como fingir que não tinha visto. O corpo de Camila ficou rígido na cadeira. As mãos dela, que estavam indo em direção à taça de vinho, pararam no meio do caminho e caíram no colo. "Caio,
Liguei para o meu pai naquela noite, Caio disse. Da garagem do nosso prédio, sentado na minha caminhonete por 45 minutos. A gente conversou sobre tudo. E aí decidimos deixar essa noite acontecer do jeito que ia acontecer. Ele olhou para ela direto, sem vacilar, sem nenhuma daquela suavidade de desculpa que as pessoas usam quando estão dizendo alguma coisa que vai causar dor. A gente precisava ver, não só ler a respeito. A gente precisava ver quem você realmente é quando acredita que ninguém importante está olhando. A boca de Camila se abriu. O maxilar dela trabalhou uma vez em silêncio, feito alguém tentando formar uma palavra numa língua que esqueceu. Vocês armaram para mim, ela disse. As palavras saíram quase sem respiração. A gente te deu uma noite, Caio disse. Você fez o resto sozinha. O fogo estalou atrás dela. Ela se assustou com o som. Tudo hoje à noite, ela disse devagar. E eu vi ela se reconstruir em tempo real, juntando os pedaços com a urgência concentrada de quem tem a casa pegando fogo e está tentando salvar o que der. O Raimundo não seguir minhas instruções. O jeito que a Débora respondeu minha pergunta sobre a propriedade. Seu pai não trocar de bota. A voz dela ganhou velocidade conforme a imagem se montava. Tudo isso não foi encenado. Nada hoje foi encenado, eu disse. O Raimundo não seguiu suas instruções porque o Raimundo nunca, em 31 anos, aceitou ordem de alguém que não tinha direito nenhum de dar ordem a ele. A Débora respondeu do jeito que respondeu porque eu pedi para ela deixar você tirar suas próprias conclusões. E eu não troquei de bota porque estava trabalhando nessa propriedade desde as 5 da manhã e não vi motivo nenhum para pedir desculpa por isso. Camila ficou olhando para mim, o peso inteiro da atenção dela, completo e sem filtro, fixado no meu rosto pela primeira vez a noite inteira. E eu consegui ver o momento em que aconteceu, o momento em que a imagem que ela vinha carregando desde que desceu da caminhonete do Caio se deslocou, rachou, começou a se remontar em alguma coisa para que ela não estava preparada. Você sabia quem eu era, ela disse de novo. Mas as palavras significavam outra coisa agora do que tinham significado antes. Antes, eram uma acusação. Agora eram alguma coisa mais perto de espanto. O espanto terrível de alguém percebendo há quanto tempo está parada na sala errada. Eu sabia o que a empresa da sua mãe fez com 14 famílias desse município, eu disse. Sabia o que tinha acontecido em Rio Verde 3 anos atrás. Sabia sobre a avaliação de propriedade que sua mãe encomendou e sobre o advogado que ela contatou em Cuiabá. Peguei meu copo d'água. Minha mão estava completamente firme. Eu também sei que meu filho ficou feliz durante 8 meses. E passei semanas torcendo para que aquela felicidade fosse real, mesmo que tudo em volta dela não fosse. O maxilar de Caio ficou tenso com aquilo. Ele desviou o olhar de Camila por um instante, para a janela, para a chuva escura, e eu vi o que aqueles 8 meses tinham custado para ele naquele segundo desprotegido. O brilho que era performance, as ligações semanais que tinham parado, o projeto que ele tinha abandonado porque ela sugeriu, o documento que ele tinha assinado porque ela entregou dizendo que não era nada. Meu filho sabia, fazia meses que tinha alguma coisa errada, só não tinha querido saber que sabia. O documento, eu disse para Camila, a carta de intenção que você pediu para o Caio assinar em setembro. O advogado da sua mãe redigiu aquilo. Foi feito para dar à família Vasconcelos um direito legal de prioridade de negociação sobre a área do vinhedo, em caso de venda ou acordo de desenvolvimento. Caio assinou porque você disse que era uma carta de apresentação comercial padrão. O rosto de Camila esvaziou de novo, completamente dessa vez. Isso não. Eu não sabia a linguagem jurídica específica que ela usou. Só sabia que ela precisava. A Débora achou, Caio disse. A voz dele tinha ficado muito baixa. O tipo de baixo que é o próprio tipo de alto. Ela leu o documento inteiro. Levou para o meu pai no mesmo dia. Foi há 6 semanas. Camila pousou as 2 mãos na mesa. Os braços dela estavam tremendo. Não visivelmente. Não de um jeito que alguém sem saber o que procurar fosse perceber. Mas a toalha tremia de leve embaixo das palmas dela. E eu conseguia ver. E Raimundo conseguia ver. E Caio conseguia ver. Eu quero que você entenda uma coisa, Caio disse. Ele contornou a mesa e ficou de pé na frente dela. E não tinha nada no rosto dele parecido com o homem que a tinha trazido pela estrada da fazenda 3 horas antes, com brilho na voz.
Eu não estou com raiva de você por ser estratégica. Não estou com raiva de você por saber o que quer. Ele parou, puxou uma respiração lenta. Estou com raiva de exatamente uma coisa. O jeito que você olhou hoje para cada pessoa dessa sala que você decidiu que não importava. Raimundo, Débora, meu pai. A voz dele caiu nas duas últimas palavras. Meu pai. As lágrimas de Camila corriam livres agora, deixando marcas na maquiagem, e ela não estava tentando pará-las. Eu não sabia, ela disse. Caio, eu genuinamente não sabia quem ele era. Eu sei, Caio disse. É esse o ponto inteiro. Raimundo se mexeu primeiro. Tinha ficado no aparador por boa parte de 3 horas. E em todo esse tempo não tinha dado um passo à frente sem instrução ou necessidade. Mas agora ele pousou a jarra d'água que estava segurando, ajeitou os punhos da camisa com 2 movimentos cuidadosos que eu reconhecia como a coisa que Raimundo fazia quando precisava de um momento para garantir que as mãos ficassem firmes. E caminhou até o meio da sala. Parou entre Camila e a porta. Não levantou a voz. Raimundo nunca precisou levantar a voz para encher uma sala. Madame, ele disse, eu trabalho para essa família há 31 anos. Estava aqui, no ano em que o banco quase levou essa propriedade. Estava aqui no inverno em que o Sr. Walter trabalhou 18 horas por dia, durante 4 meses seguidos, para manter o rebanho vivo numa seca que matou metade das fazendas da região. A voz dele era a voz de um homem lendo alguma coisa escrita por dentro do próprio peito. Estava aqui na manhã em que a senhora Margarida voltou de Cuiabá e não contou para ninguém o que os médicos tinham dito e foi direto para o vinhedo podar parreira durante 2 horas antes de voltar para casa. Ele fez uma pausa de uma respiração. Eu já comi nessa mesa mais vezes do que consigo contar, porque o Sr. Walter me disse, 31 anos atrás, num mês em que ele não conseguia me pagar o salário inteiro, que essa também era minha casa. E ele quis dizer aquilo, e continuou dizendo todos os dias desde então. Camila estava olhando para Raimundo com os lábios entreabertos e as mãos ainda planas na mesa e a maquiagem destruída. E tinha alguma coisa nos olhos dela que não estava lá no começo da noite. Alguma coisa quebrada e crua e incapaz de desviar o olhar. O homem que você pediu para comer na cozinha, Raimundo disse, nunca, em 31 anos, me pediu para fazer alguma coisa que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Eu já vi ele consertar cerca dormindo em pé de cansaço, em janeiro. Já vi ele puxar equipamento de dentro do Rio Manso na enchente. Já vi ele sentar do lado de um bicho morrendo às 2 da manhã porque não acreditava que nada nessa propriedade devesse ficar sozinho enquanto sofre. A voz de Raimundo finalmente mudou de leve, só o suficiente, e o que tinha por baixo não era raiva, era luto, velho e fundo e carregado há muito tempo. E já vi ele sentar sozinho nessa mesa de cozinha toda noite, durante 4 anos, comendo de uma garrafa térmica e um prato de lata, porque ele não consegue se sentar nessa mesa aqui sem ela. Ele olhou para Camila direto. Esse é o homem que você pediu para dormir no curral. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir as chamas das velas. O barulhinho pequeno e persistente do fogo, consumindo o que precisa para continuar queimando. A respiração de Camila quebrou. Só uma vez, um suspiro fraturado só, que ela puxou de volta sob controle imediatamente, mas não antes de escapar. Débora entrou pela porta lateral. Ela devia estar parada no corredor fazia um tempo. Percebi que tinha ouvido os passos dela pararem do lado de fora da porta uns minutos antes, e tinha sabido que ela estava esperando o momento certo, do jeito que Débora sempre esperava. Ela entrou e ficou de pé ao lado de Raimundo, olhando para Camila com os olhos secos, claros e completamente certos. 8 anos atrás, Débora disse, meu pai perdeu o emprego dele 1 semana antes da minha primeira mensalidade da faculdade vencer. 170 mil reais. Eu não tinha nenhum jeito de cobrir aquilo. Ainda não tinha contado nada para ninguém na universidade. Estava sentada na nossa mesa de cozinha, em Nobres, tentando descobrir o que ia dizer para minha mãe. A voz dela era firme. O queixo dela era firme. Cada parte de Débora estava firme, menos as mãos, que ela mantinha entrelaçadas na frente do corpo porque não confiava nelas para não tremer. O Sr. Walter apareceu na porta da nossa casa. Ele tinha um cheque, 170 mil reais, a mensalidade do primeiro ano inteira, paga. Ela disse, Débora, isso é para você estudar. Seu pai é um homem bom
E homem bom passa por momento difícil também, e foi embora antes que minha mãe conseguisse chegar na porta para agradecer. Ele nunca mais tocou no assunto. Nem uma vez. Em 8 anos. Débora olhou para Camila por um bom tempo. Esse é o homem, ela disse simplesmente. Caio enfiou a mão no bolso interno do paletó. Tirou uma fotografia pequena, tamanho carteira, as bordas amolecidas pelo tempo, e colocou em cima da mesa na frente de Camila e alisou com a palma da mão. Era eu, 1987. Eu tinha 26 anos e estava de pé no que viria a ser o Pasto do Norte, que naquela época era um pedaço de mato do Cerrado e barro vermelho, que eu tinha comprado por R$90 mil emprestados e um aperto de mão. Minhas botas já estavam enlameadas. Minhas mãos já tinham calo. A terra atrás de mim estava vazia em todas as direções. Margarida tinha escrito atrás, com a letra dela, que ela reconheceria em sonho o homem que construiu nosso mundo do nada. Camila pegou a fotografia. As mãos dela tremiam forte agora, não mais aquele tremor controlado e invisível de antes, mas um tremor aberto, sem disfarce, que ela não conseguia parar e já não estava tentando. Ela olhou para o rapaz na foto, para as botas dele, para a terra vazia, para a expressão no rosto dele que não era bem confiança. Era alguma coisa mais quieta e mais teimosa que confiança. A expressão de alguém que já tinha decidido. Ela virou a foto e leu a letra de Margarida. Alguma coisa aconteceu no rosto dela quando leu. Não uma atuação, não uma resposta calculada, alguma coisa real, alguma coisa que passou por ela feito o tempo e deixou uma paisagem diferente por trás. O homem que você pediu para comer na cozinha, Caio disse, e a voz dele estava muito baixa e muito clara, é meu pai. Ele deixou aquilo assentar por uma respiração inteira. Ele não trabalha aqui. Outra respiração. Ele construiu. Cada moirão, cada fundação, cada hectare de vinhedo, ele construiu tudo isso. E é dono de tudo isso. E quase tudo que você passou os últimos 8 meses planejando um dia chamar de seu, pertence a ele. A boca de Camila abriu. A taça de vinho escorregou dos dedos dela, não caindo, só deslizando, e um jorro vermelho se espalhou pelo tecido creme do vestido dela, numa mancha escura e lenta que ela não olhou, porque não conseguia desviar o rosto de mim. Ela olhou para mim do jeito que não tinha olhado a noite inteira, não para as minhas botas, não para o meu casaco, para o meu rosto. E o que estava nos olhos dela não era desprezo e nem cálculo, e nem aquele julgamento rápido e eficiente que ela vinha aplicando a tudo naquela sala desde que chegou. Era o olhar de alguém que acabou de entender algo que não tem como ser entendido. Por quê? Ela disse. A voz dela estava arrasada. Por que você simplesmente não me contou? Olhei para ela, do outro lado da mesa onde Margarida tinha sentado por 30 anos, na sala que Margarida tinha enchido de luz e discussão e do cheiro do que quer que estivesse cozinhando, embaixo do lustre que Margarida tinha ido até Cuiabá numa terça-feira para encontrar. Você nunca perguntou quem eu era, eu disse. Você decidiu quem eu era no momento em que viu minhas botas e depois passou a noite inteira se esforçando para provar que estava certa. Camila pousou a fotografia. Fez isso com os movimentos cuidadosos e deliberados de quem acabou de perceber que tudo naquela sala é mais frágil do que ela entendia quando entrou, incluindo ela mesma. Os dedos dela soltaram as bordas devagar, como quem larga alguma coisa que queimou. Ela olhou para mim de novo, para o meu rosto. Não para as minhas botas, não para o meu casaco, não para a lama seca no chão ao lado da minha cadeira. Para o meu rosto, pela primeira vez a noite inteira, com os olhos inchados e despidos de cada camada com que ela tinha chegado. Eu devo uma desculpa ao senhor, ela disse. A voz dela mal funcionava, fina, feito algo torcido até secar. Que eu disse hoje, pedir para o senhor comer na cozinha, as coisas que eu disse sobre de onde o senhor vem, eu não tinha direito nenhum a nada disso. Eu sei disso. Sei agora de um jeito que não dá para desfazer. Não, eu disse, você não pode. Ela se encolheu. Acho que estava esperando alguma coisa mais suave. Tinha esperado aquela misericórdia particular que as pessoas oferecem quando acreditam que alguém realmente entendeu o próprio erro. Mas algumas coisas não se resolvem com um pedido de desculpa, porque o pedido, por mais sincero que seja, chega tarde demais para mudar o que as palavras revelaram sobre quem as disse. Kyle sentou de novo do outro lado dela.
Pegou o celular na mesa. Não olhou para ela quando falou. Tem mais, ele disse. Camila pressionou as duas mãos sobre os olhos, o gesto de quem quer que o mundo pare de girar só por 30 segundos. Caio, por favor. A mensagem para Fernanda não foi a única, ele disse. Ele rolou a tela com o polegar. Você mandou uma sequência de mensagens para sua mãe na noite depois que você veio para a fazenda pela primeira vez, 6 semanas atrás. A visita da tarde, quando eu te mostrei a propriedade pela primeira vez. As mãos de Camila caíram do rosto. Você tirou fotos naquela tarde, Caio disse, sem acusação, só constatando, do jeito que alguém lê uma previsão do tempo. Você andou pelo vinhedo enquanto eu estava numa ligação com o escritório. Fotografou os marcos de divisa, o acesso pela estrada do lado leste, a figueira. Ele olhou para ela. Você mandou 41 fotos para sua mãe, com medidas e descrições. A resposta dela foi: isso é melhor que a de Rondonópolis. Começa a trabalhar no Caio. O som que Camila fez não era palavra. Era o som de uma pessoa pisando para fora da borda de alguma coisa da qual não dá mais para voltar. Eu estava sendo minuciosa, ela disse. A voz dela rachou no meio, na última palavra. Estava tentando estar preparada. Isso não é. Sua mãe contatou um advogado em Cuiabá 6 semanas atrás, Débora disse. Todo mundo olhou para ela. Débora tinha se movido para perto da porta, a pasta ainda nas mãos. A postura dela, a postura de quem decidiu que o que está carregando não pode mais ficar guardado na pasta. Um especialista em direito de propriedade, Débora continuou. Ela estava perguntando especificamente sobre a lei de bens em comunhão em Mato Grosso. Ela olhou para Camila direto, sem desculpa e sem crueldade, só com os olhos claros de quem entrega uma informação que precisa ser ouvida. No regime de comunhão parcial de bens, geralmente os bens adquiridos durante o casamento são considerados de ambos os cônjuges. Só que, e foi exatamente isso que o advogado da sua mãe pesquisou, bens adquiridos antes do casamento ou recebidos por herança costumam ser considerados bens particulares e não entram automaticamente na divisão. Camila ficou olhando para Débora. Sua mãe estava perguntando. Débora disse, se um pacto antenupcial podia ser contestado depois do fato consumado, se um cônjuge que contribuiu para a administração ou melhoria de um bem particular podia depois reivindicar participação nele. Ela estava procurando o mecanismo jurídico que desse à família Vasconcelos algum direito sobre essa fazenda, mesmo que o Sr. Walter tivesse protegido tudo antes de qualquer casamento acontecer. O fogo na lareira tinha baixado. A sala estava mais fria do que estivera 1 hora antes, e ninguém tinha ido buscar lenha, e ninguém estava pensando nisso. Ela estava procurando o buraco na cerca. Raimundo disse do outro lado da sala. A voz dele estava quieta e cansada, antes mesmo da cerca estar construída. O peito de Camila subiu de uma vez, o suspiro involuntário de alguém tentando fazer ar entrar em pulmões que travaram. Eu não sabia os detalhes específicos do que ela estava fazendo. Sabia que ela estava fazendo perguntas. Sabia que ela estava sendo minuciosa por minha causa. Não sabia os detalhes do que ela estava pesquisando ou para quem ela estava ligando. Você perguntou? Caio disse. A boca de Camila fechou. Você pediu para ela parar? Ele disse. Você ligou e falou, mãe, seja lá o que você estiver fazendo, eu preciso que você pare porque eu tô com o Caio. Porque eu amo o Caio e não quero fazer parte de nada disso. A voz de Caio não tinha subido de tom acima do conversacional a noite inteira. Não subiu agora, mas tinha ganhado uma qualidade seca e definitiva e sem nenhum calor, que era mais devastadora do que gritar teria sido. Você fez isso em algum momento, nos 8 meses inteiros? As lágrimas escorriam pelo rosto de Camila de novo, e ela não estava tentando pará-las. A maquiagem dela tinha ido embora fazia tempo. Ela parecia mais nova sem ela, mais insegura, mais parecida com a pessoa por baixo da pessoa que ela vinha performando a noite inteira. Ela é minha mãe, Camila disse. Você não simplesmente pede para o homem dono da propriedade comer na própria cozinha. Também, Caio disse. Mas você fez isso hoje sem hesitar 1 segundo. Os olhos de Débora se encheram. Ela apertou os lábios com força e olhou para o teto por um instante e respirou. Depois olhou para baixo de novo e olhou para Camila. E o que estava no rosto dela não era desprezo.
Era alguma coisa muito mais difícil de receber que desprezo. Era pesar. O pesar específico de alguém que entende exatamente o que acabou de se perder e sente luto por isso mesmo, não sendo ela quem perdeu. Ele pagou meus estudos, Débora disse de novo, baixinho. Não para provar um ponto, só porque era verdade e ela precisava dizer aquilo mais uma vez antes de sair da sala. Meu pai chorou quando soube. Disse que não sabia que ainda existia homem assim. Ela olhou para mim. Eu também não sabia, até trabalhar aqui. Ela saiu da sala de jantar. Os passos dela atravessaram o corredor. A porta da cozinha fechou baixinho atrás dela. A sala guardou aquele silêncio particular de um lugar onde alguma coisa importante acabou de terminar. As mãos de Camila estavam no colo. Os ombros dela tinham desabado para dentro de leve, não de forma dramática, não teatral, mas naquele jeito privado e involuntário como a postura de uma pessoa muda quando ela fica sem a energia necessária para se manter erguida do jeito que chegou. Ela olhou para o Caio. "O que você quer que eu diga?" ela perguntou. A pergunta era genuína, despida de tudo mais. Era uma pergunta de verdade de uma pessoa que tinha ficado sem respostas. Não consigo desfazer hoje à noite. Não consigo desfazer o que minha mãe fez. Não consigo fazer nada disso diferente do que é. Caio olhou para o pai dele. Não dei nada para ele. Não era meu para dar. Ele se virou de volta para Camila. Enfiou a mão no bolso do paletó e a mão fechou em volta de alguma coisa. Segurou ali por um momento sem tirar para fora. "Tem mais uma coisa", ele disse, "e depois a gente termina." Caio pousou o celular na mesa, virado para cima. Abriu a conversa e achou o que estava procurando e virou a tela na direção de Camila para que ela lesse sozinha. Não leu em voz alta. Já tinha lido demais em voz alta naquela noite para durar uma vida inteira dos dois. Camila olhou para a tela. O rosto dela desabou, não aos poucos. Tudo de uma vez, do jeito que uma estrutura cede quando o elemento que sustentava o peso finalmente falha. A mão dela subiu para cobrir a boca, e um som escapou em volta dela, agudo e quebrado. O som de alguém vendo uma porta fechar que não dá mais tempo de alcançar. "Isso é de 5 semanas atrás", Caio disse. "A semana depois que você veio na visita da tarde, a semana depois das fotos." Na tela tinha uma mensagem de Camila para a mãe dela. Caio já tinha lido a maior parte antes, mas essa parte ele tinha guardado. Guardado do jeito que se guarda uma carta na manga até a hora certa, até o momento em que a mesa está limpa e não sobra mais espaço para dúvida. "Depois que a gente casar e meu nome estiver na escritura, o fazendeiro velho não vai poder fazer nada. Ele vai ter que aceitar. É assim que funciona." Camila não conseguia falar. "A escritura", Caio disse. "Não a empresa, não a operação. A escritura." Você entendia a diferença entre as duas coisas. Sabia exatamente do que estava falando. Ele guardou o celular de volta no bolso. Você sabia que era a terra em si a coisa que importava e estava planejando usar o casamento como um mecanismo para ter acesso a ela. Caio, a voz dela estava arrasada além de qualquer recuperação. "Caio, eu sei como isso soa. Eu sei, mas eu quero que você me escute. Seja lá o que eu disse para minha mãe, seja lá o que ela estava fazendo em meu nome, o jeito que eu sinto por você é separado de tudo isso. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. As pessoas são complicadas. As pessoas conseguem querer uma coisa e também genuinamente." Meu pai levantou uma barragem dentro d'água de enchente, Caio disse, para salvar o pasto do sul. Ele ficou dentro do rio Manso até o peito, às 2 da manhã, em pleno mês de chuva, sozinho. Não chamou ninguém. Só foi lá e fez, porque precisava ser feito e essa terra precisava ser protegida. E isso é o que ele faz todo santo dia há 40 anos. A voz dele finalmente mudou. Só uma fração. Só o suficiente para deixar passar alguma coisa que tinha ficado selada atrás da calma a noite inteira. "E você sentou na frente dele hoje e pediu para ele comer na cozinha, depois que ele passou o dia inteiro consertando cerca na chuva, para que esse lugar que você já estava planejando colocar seu nome, continuasse de pé do jeito que devia." Camila estava balançando a cabeça, não em negação, no movimento repetitivo e desamparado de quem não consegue parar depois que começou. O corpo inteiro dela estava tremendo agora, um tremor fino e incontrolável que tinha subido das mãos para os ombros e descido de novo. "Eu sinto muito", ela disse.
Sinto muito mesmo, por tudo isso. Por hoje, pelo que minha mãe fez, eu quero o anel de volta. As palavras pararam tudo. Camila olhou para o Caio, com os olhos tão inchados que mal abriam. O quê? O anel. A voz de Caio estava firme. Eu queria que você devolvesse para mim. A voz dela quebrou de vez no nome dele, rachou no meio e desmoronou. Você vai acabar com tudo por causa de um jantar. De uma noite só. Eu estou terminando, Caio disse. Porque hoje você parou de fingir. E eu sou grato por isso. Fala sério. Porque passei 8 meses sem confiar no que estava vendo. E hoje, finalmente, eu não preciso mais ficar na dúvida. A mão de Camila foi até o anel, involuntariamente. A mão direita cobrindo a esquerda, cobrindo o diamante, apertando contra o dedo, como se pudesse mantê-lo ali, só na força. Os nós dos dedos dela ficaram brancos. Se eu tivesse sabido, ela disse. As lágrimas caíam tão rápido agora que pingavam do queixo dela. Se eu tivesse sabido que ele era seu pai, se eu tivesse sabido de qualquer parte disso, hoje teria sido completamente diferente. Você tem que acreditar nisso. Se eu acredito, Caio disse. É exatamente esse o problema. O silêncio que veio depois foi absoluto. Camila olhou para mim. Eu continuava sentado na cabeceira da mesa, as mãos na madeira, as botas no chão, exatamente como estava sentado desde que ela entrou naquela sala e decidiu quem eu era. Eu não tinha me mexido. Não tinha mudado. Era o mesmo homem, na mesma cadeira, com as mesmas botas e a mesma lama, e os mesmos 40 anos daquela terra nas mãos, nas costas, nos ossos. Ela olhou para mim por um bom tempo. Depois se abaixou e tirou o anel do dedo devagar. Saiu devagar. As mãos dela estavam inchadas de chorar. E levou um instante. E naquele instante, os únicos sons na sala eram o fogo baixo queimando e a chuva contra o vidro e o silêncio específico de 3 pessoas esperando alguma coisa terminar. Ela pousou o anel na mesa. O diamante pegou a luz das velas por um segundo brilhante antes da mão de Caio cobrir ele. Por baixo da mesa, quase invisível na sombra, a mão direita de Camila achou o celular. O polegar dela se moveu na tela numa sequência rápida e desesperada de toques, uma mensagem saindo para a mãe dela. Porque quando tudo mais se perde, as pessoas correm para a última pessoa que acreditam estar do lado delas. Ela achou que o anel era a pior parte. Não fazia ideia do que ainda estava por vir. O celular de Caio acendeu às 9h14. O nome na tela era Patrícia Vasconcelos, e ele brilhou ali em cima da mesa de madeira entre nós, feito alguma coisa que vinha esperando a noite inteira para chegar. O que, no final das contas, era exatamente o caso. Caio olhou para a tela. Depois deslizou o celular pela mesa até mim, sem dizer nada. Camila viu aquilo acontecer. A respiração dela travou, um suspiro alto que ela não conseguiu segurar, e ela esticou uma mão para frente, palma aberta, como se pudesse fisicamente impedir o que estava prestes a acontecer. Caio, não deixa eu falar com ela. Deixa eu ser a quê? Ela não ligou para você, Caio disse. Ele fez que sim na minha direção. Peguei o celular, apertei o botão verde, coloquei virado para cima na mesa entre nós 3 e deixei a voz de Patrícia Vasconcelos entrar na sala. Caio. A voz dela era a voz de uma mulher que passou a vida inteira usando confiança como parede mestra, segura, polida, carregando aquela autoridade específica de quem está acostumada a ser a pessoa mais preparada em qualquer conversa que entra. Seja lá o que estiver acontecendo entre você e a Camila hoje, eu preciso que você deixe isso de lado por um momento. A gente já está longe demais nesse projeto para deixar um desentendimento pessoal atrapalhar o lado dos negócios. O contrato de arrendamento do vinhedo precisa avançar no prazo que a gente combinou. Tenha um investidor esperando um termo assinado. O fogo tinha virado brasa. A sala estava quieta o suficiente para que a voz de Patrícia enchesse cada canto dela. Senhora Vasconcelos, eu disse. 3 segundos de silêncio do outro lado da linha. O silêncio específico de alguém que acabou de ouvir uma voz que não esperava e está recalculando tudo rapidamente. Aqui é Walter Castro. Outro silêncio, esse mais longo. Dava para ouvir ela respirando, controlada, medida, a respiração de uma mulher, se obrigando a pensar antes de falar. Senhor Castro,
A voz dela tinha mudado, não drasticamente. Patrícia Vasconcelos era disciplinada demais para isso, mas a autoridade fácil tinha recuado um pouco, feito maré vazando. Eu não sabia que o senhor faria parte dessa conversa. Imagino que várias coisas hoje à noite não saíram do jeito que a senhora planejou, eu disse. Caio estava me observando do outro lado da mesa. Camila tinha as duas mãos pressionadas contra a toalha na frente dela, os olhos fixos no celular, no rosto dela. O rosto de alguém assistindo uma demolição controlada acontecer exatamente como projetada. Senhor Castro, Patrícia disse, se recompondo com suavidade. Acho que se pudéssemos marcar uma reunião na sua conveniência, talvez em Cuiabá, ou tenho prazer em ir até Chapada dos Guimarães, poderíamos discutir o projeto do vinhedo com mais calma. Acredito que houve algum mal-entendido sobre a natureza da nossa proposta, e ficaria feliz em esclarecer. Revisei o histórico de pagamento da empresa da senhora com fornecedores de Rondonópolis e da região, eu disse. Voltando 26 meses. A senhora tem 14 pagamentos atrasados pendentes com famílias locais. Uma dessas famílias, os Ferreira, lá de Nobres, esperou 19 semanas por um cheque de um serviço que a empresa da senhora já tinha aprovado. O senhor Osvaldo Ferreira precisou vender uma caminhonete que tinha 11 anos para cobrir as despesas dele enquanto esperava. Patrícia ficou quieta. O senhor Osvaldo Ferreira trabalha essa terra, eu disse. Não a minha terra especificamente, mas essa terra, terra de Chapada, do tipo que exige o tipo de gente que aparece na chuva e conserta o que precisa consertar e não pede reconhecimento. O pai dele trabalhou antes dele. Conheço o senhor Osvaldo há 22 anos. Peguei meu copo d'água. Eu não faço negócio com empresa que trata a gente como o senhor Osvaldo como um item de planilha a ser gerenciado. Senhor Castro, eu entendo sua preocupação e quero que saiba que qualquer atraso de pagamento foi resultado de problemas internos de contabilidade que já foram. Sobre a área do vinhedo que a senhora estava propondo arrendar, eu disse. Assinei um acordo de prioridade com a Cooperativa de Produtores Rurais da Chapada 8 semanas atrás. Esse acordo dá à cooperativa o direito de primeira consideração sobre qualquer arrendamento ou acordo de desenvolvimento naquela área da propriedade pelos próximos 15 anos. Pousei o copo de volta. Esse acordo foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis do município no dia 9 de setembro. Registrar um acordo de bem imóvel em cartório torna aquilo parte do registro público e vinculante para qualquer parte posterior, o que significa que os advogados da senhora vão encontrar isso no momento em que fizerem a busca de matrícula na segunda-feira de manhã. Nunca existiu um caminho para o vinhedo para a empresa da senhora, senhora Vasconcelos, desde o dia em que a senhora começou a planejar. O silêncio do outro lado da linha tinha uma qualidade diferente agora, não o silêncio calculado de antes. Alguma coisa mais oca, alguma coisa que entendia que tinha acabado de ficar sem jogadas. Camila tinha o punho pressionado contra a boca. Os olhos dela estavam fechados. Uma lágrima escorreu pela bochecha esquerda dela e caiu do queixo na toalha, se espalhando num círculo escuro e pequeno. Além disso, eu disse, a área do vinhedo que a senhora identificou como o espaço principal de eventos, a região em volta da Figueira Velha no meio da propriedade. Fiz uma pausa, uma respiração. Minha esposa está enterrada ali, senhora Vasconcelos. Margarida Castro. Ela pediu para ser enterrada no vinhedo que ela plantou porque queria continuar perto do que tinha construído. Ela está lá há 4 anos. Minha voz não quebrou. Não deixei quebrar, porque o que eu estava dizendo era importante demais para ser interrompido pelo meu próprio luto. Esse é o chão que a linha do tempo da sua filha agendou para virar espaço de casamento no mês 8. E essa é a única resposta que eu tenho para a senhora, ou para qualquer pessoa, sobre esse pedaço de terra, agora ou em qualquer momento no futuro. A linha ficou em silêncio por 4 segundos inteiros. Depois Patrícia Vasconcelos disse, entendo, numa voz que tinha perdido cada grama daquela autoridade montada. E a ligação terminou. A tela do celular apagou em cima da mesa entre nós. Caio esticou a mão e virou o aparelho para baixo. Camila não tinha se mexido. Ela estava sentada com o punho ainda na boca e os olhos ainda fechados e a marca da lágrima ainda molhada no rosto.
E parecia alguém que acabou de ver a última porta fechar do lado errado dela. Raimundo pegou a jarra d'água no aparador, cheia, a mesma jarra que Camila tinha pedido para ele trocar 2 horas antes, e encheu meu copo sem eu pedir. Pousou a jarra. Ajeitou o pano do aparador com um movimento pequeno e preciso. Depois olhou para Camila. E o que estava no rosto dele não era triunfo e nem satisfação. Era o pesar quieto e cansado de um homem que assistiu alguma coisa terminar que não precisava terminar daquele jeito. E sabe que o final foi inteiramente resultado de escolhas feitas muito antes de qualquer um se sentar naquela mesa naquela noite. Caio se levantou e foi até a porta da frente e abriu. O ar da noite entrou frio e limpo, carregando o cheiro de mato molhado e capim lavado pela chuva, e aquela frescura particular que vem depois de uma tempestade na chapada. Camila, Caio disse, da porta, está na hora. As palavras não eram cruéis. Não eram nada, na verdade. Eram simplesmente as palavras mais necessárias disponíveis, ditas por um homem que tinha ficado sem nenhum motivo para adiar o que já estava decidido. Camila empurrou a cadeira para trás, afastando-se da mesa. As pernas da cadeira arrastaram no chão de madeira com um som que parecia grande demais para a sala, definitivo demais, feito um ponto final numa frase que vinha se estendendo a noite inteira e só agora estava se completando. Ela se levantou. Estava instável nos pés, não dramaticamente, não de um jeito que exigisse ajuda, mas instável do jeito particular de alguém cujo corpo passou por uma coisa que a mente ainda está tentando alcançar. Segurou o encosto da cadeira por um instante com as 2 mãos, antes de soltar. Pegou a bolsa do chão, ao lado da cadeira. Ajeitou o casaco com movimentos automáticos pequenos, a memória muscular de uma mulher que passou a vida inteira garantindo que estava com a aparência certa antes de entrar ou sair de qualquer sala. Mesmo com tudo o mais tendo parado de funcionar. Ela não olhou para Raimundo. Não olhou para mim. Caminhou na direção da porta onde Caio estava parado. E então parou. Se virou. Olhou para mim através da mesa comprida de madeira, através das velas que tinham queimado até quase apagar, dos copos d'água e do que sobrou da refeição que Raimundo tinha feito com a receita de margarida, da fotografia que Caio tinha deixado virada para cima na mesa e ainda não tinha recolhido. O rapaz de botas enlameadas, a terra vazia, a letra de margarida atrás. Me desculpe, Camila disse. A voz dela mal saía. Sei que isso não muda nada. Sei que é tarde demais para significar o que devia significar. Mas eu sinto muito de verdade. Não pelo que eu perdi hoje, mas por como eu tratei o Senhor. O Senhor merecia melhor do que o jeito que eu falei com o Senhor nessa sala. Ela falava sério. Dava para ouvir que ela falava sério. Alguns pedidos de desculpa chegam tarde demais para reparar o dano que estão endereçando, mas continuam sendo verdadeiros. E esse era verdadeiro. E eu não ia fingir o contrário. Eu sei que você fala sério, eu disse. Espero que você lembre dessa lição em particular por um bom tempo. Não porque eu queira que você sofra por causa dela, mas porque, na próxima vez que você olhar para uma pessoa e decidir nos primeiros 10 segundos quem ela é e quanto ela vale, espero que você pare e faça mais uma pergunta antes de decidir. Camila fez que sim. O queixo dela tremia. Ela se virou de volta para a porta. Passou pelo corredor de entrada e na porta da frente parou uma última vez. O gancho de madeira velho. As luvas de jardinagem de margarida penduradas de novo no lugar, onde Raimundo tinha colocado horas antes. O cabideiro onde Camila tinha jogado a bolsa na hora de entrar e derrubado aquelas luvas no chão sem olhar para trás. Ela ficou olhando para as luvas por um bom tempo. A mão dela subiu devagar e os dedos dela tocaram de leve o couro gasto, só de leve, só por um segundo. Depois ela afastou a mão e empurrou a porta de tela e desceu os degraus da varanda para dentro da noite. Caio esperou até os faróis dela varrerem a frente da casa e sumirem pela estrada da fazenda. Depois, deixou a porta de tela fechar e se virou de volta para dentro. De algum lugar na escuridão além da varanda, um som veio, baixo e urgente, e profundamente familiar. Patas no capim molhado, depois nas tábuas da varanda, e Rex estava na porta, o focinho grisalho pressionado contra a tela, o rabo se movendo em arcos largos e aliviados,
completamente encharcado de chuva e sem nenhuma preocupação com isso. Kyle abriu a porta e Rex entrou correndo numa rajada de ar frio e cachorro molhado e alegria absoluta, se sacudindo da cabeça ao rabo bem no meio do corredor, espalhando chuva pelo assoalho em todas as direções. "Ei, companheiro!" eu disse. "Ei!" Rex cobriu a distância entre a gente em 4 passadas e se encostou na minha perna e enfiou o focinho molhado na minha palma. E eu pus a mão na cabeça dele e senti aquela solidez particular de uma coisa que nunca foi nada além de exatamente o que é. Raimundo apareceu vindo do corredor. Carregava uma coisa, um envelope pequeno, cor de creme, lacrado, com a minha letra na frente. Estendeu na direção de Caio. "O senhor me deu isso há 5 anos. Raimundo disse. Disse que eu ia saber quando fosse a hora certa de entregar. Ele olhou para Caio com os olhos de um homem que vem carregando alguma coisa com cuidado fazia muito tempo e está aliviado de finalmente poder soltar. Acho que hoje é essa hora, Caio. Caio pegou o envelope. Olhou para a letra na frente, não a minha, por acaso. Era a de Margarida, o apelido dela para o Caio, aquele que ela usava desde que ele tinha 3 anos e tinha decidido que o nome completo dele tinha sílaba demais pro tanto que ela amava ele. A mão dele apertou em volta do envelope. "O que é isso?" ele perguntou. "Uma carta?" "E uns documentos que sua mãe organizou antes de ficar doente?" Raimundo disse. "Ela foi advogada durante 15 anos antes de vir morar aqui. Passou uns 6 meses garantindo que tudo que o seu pai construiu ficasse protegido de um jeito que ninguém pudesse desfazer, por nenhum motivo." A voz de Raimundo estava suave com a lembrança daquilo. Ela me disse, "Raimundo, essa terra levou 40 anos para construir, e eu não vou deixar levar 40 segundos para perder." Ela foi minuciosa. Caio segurou o envelope contra o peito com as 2 mãos. Do jeito que se segura uma coisa que a gente ainda não está pronto para abrir, mas não consegue largar. Ele olhou para mim do outro lado da sala. "Pai", ele disse, e depois não disse mais nada, porque não tinha mais nada que o momento pedisse. Levantei da cadeira. Minhas botas deixaram 2 marcas pequenas de lama seca no chão, onde eu tinha ficado sentado a noite inteira. Olhei para elas por um instante, e depois olhei para o meu filho. "Vem", eu disse. "Vamos sentar na cozinha. O Raimundo esquenta o café." Raimundo pousou 2 canecas na mesa da cozinha, encheu a garrafa térmica de novo e saiu sem dizer nada. Ele sabia. Depois de 31 anos, Raimundo sempre sabia quando uma sala precisava ficar só para as pessoas que estavam nela. Kyle sentou na minha frente com as 2 mãos em volta da caneca, o envelope na mesa entre a gente, ainda lacrado. Ele olhava para ele do jeito que se olha uma coisa que a gente sabe que vai custar alguma coisa. Não dinheiro, não tempo, mas a versão de você mesmo, que você é bem antes de abrir. "Eu deixei passar longe demais hoje", ele disse. "Fiquei sentado ali e deixei ela falar aquelas coisas com o Senhor. E preciso que o Senhor saiba que isso é uma coisa que eu vou carregar. Você deixou a verdade ir longe o suficiente para não sobrar espaço para dúvida", eu disse. "Isso importa. Mas, Caio, nunca mais fique quieto enquanto alguém trata as pessoas que você ama desse jeito. Não por estratégia, não por prova, não por motivo nenhum. Tá me ouvindo?" Ele fez que sim, forte. "Uma vez, eu ficava me dizendo que estava errado sobre ela", ele disse. "Que eu estava enxergando coisa demais nas atitudes dela. Que ela estava nervosa e era por isso que ela estava agindo assim." Ele parou. "Eu queria estar errado. Igual você", eu disse. "Isso não é fraqueza. É o que parece quando uma pessoa tem coração de verdade. A alternativa é pior." Caio pegou o envelope. Abriu devagar. Dentro tinha uma carta com a letra de Margarida. A letra que eu reconheceria de olhos fechados, que eu tinha visto em cartões de receita e atrás de fotografias e no bloquinho que ela mantinha do lado do telefone. Embaixo, uma pilha de documentos jurídicos com marcadores coloridos pequenos, do jeito que Margarida marcava tudo quando estava falando sério. Ele leu a carta sem falar. Quando terminou, ficou segurando aquilo nas 2 mãos e não disse nada por quase 1 minuto inteiro. "Ela diz que não está preocupada com a terra", ele disse por fim. A voz dele tinha ficado grossa e quieta e completamente diferente de toda outra versão dela que eu tinha ouvido naquela noite.
Ela diz para reparar em como uma pessoa trata quem não pode fazer nada por ela. Diz que esse é o teste inteiro, sempre. Ele pousou a carta com cuidado. Ela escreveu isso 3 semanas antes de morrer. Eu sei, eu disse. Rex entrou vindo do corredor e encostou o focinho no joelho de Caio, com a certeza de um bicho que sabe exatamente onde é preciso estar. A mão de Caio caiu na cabeça de Rex e ficou ali. A gente ficou sentado quieto por um tempo. A chuva tinha parado. Pela janela da cozinha, a Chapada estava fazendo a coisa que sempre fazia depois de uma tempestade comprida, se acomodando naquela quietude particular de um lugar que acabou de ser lavado. Levantei. Vai dormir? Caio perguntou. Daqui a pouco, eu disse. Quero conferir a cerca do norte. Choveu mais forte do que eu esperava. Eu vou junto. Fica, eu disse. Lê o que a sua mãe organizou. Ela passou 6 meses nisso e fez direito. Merece toda a sua atenção. Caio olhou para a pilha de documentos. Depois olhou para mim. Alguma coisa atravessou o rosto dele. Não uma palavra. Ainda não. Mas a coisa por baixo de uma palavra que importa mais que a palavra em si. Pai, ele disse. Foi só isso. Só aquela palavra. Na voz de um homem de 30 anos que também era, de alguma forma, ainda o menino que tinha andado ao meu lado por aqueles campos com botas 3 números maiores, perguntando se a gente era rico. Eu sei, eu disse. Eu também. Peguei minha jaqueta no gancho perto da porta dos fundos. Sentei no banco do lavabo e calcei as botas, as mesmas que Margarida tinha comprado no inverno em que a gente parou de se preocupar com a conta de luz. As que ela tinha entregado dizendo, quando essas gastarem, é sinal de que a gente conseguiu. 12 anos, remendadas 2 vezes. A marca d'água da enchente de 2012, ainda fraca acima do tornozelo. A ponta esquerda rachada de 10.000 manhãs, exatamente iguais àquela. A gente tinha conseguido. Abri a porta dos fundos e a chapada entrou fria e com cheiro de mato molhado e terra lavada, aquela limpeza particular que só existe na hora antes do amanhecer, quando o mundo ainda não lembrou que precisa ser qualquer coisa em especial. Rex estava no meu calcanhar, antes mesmo de eu dar o primeiro passo. A gente caminhou junto para o chão macio, o cachorro velho e o homem que tinha construído tudo aquilo atrás da gente do nada, e em algum lugar depois da linha de árvores, os primeiros pássaros estavam começando a cantar e o céu no lado leste já tinha ido do preto para o azul profundo, que quer dizer que o escuro está quase acabando. Não olhei para trás, para casa. Não precisava. Eu sabia exatamente o que tinha lá. Naquela manhã, caminhando pela chapada com Rex no meu calcanhar e as botas que Margarida tinha escolhido para mim nos pés, entendi uma coisa que eu devia ter entendido bem antes. Eu esperei tempo demais. Fiquei me dizendo que era estratégia, que eu precisava de prova, que eu precisava ter certeza. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de que, se eu falasse cedo demais, eu estivesse errado. E, tentando não errar, deixei gente que eu amo passar por coisas que nunca deveriam ter passado. Não sejam como eu. Quando alguém que vocês amam está sendo diminuído na frente de vocês, falem. O momento certo é sempre agora. Eu acredito que existem certas noites na vida da gente que não vêm para castigar, vêm para mostrar com clareza aquilo que a gente não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Aquela noite foi uma delas. E aqui está o que eu sei. Depois de 68 anos nessa terra, o verdadeiro caráter de uma pessoa não é o que ela mostra quando tudo está do jeito que ela quer. É o que ela busca quando acredita que ninguém importante está olhando. Julguem de acordo. E quando alguém mostrar quem realmente é, acreditem da primeira vez. Essas histórias de família carregam mais verdade do que a maioria das pessoas espera, porque revanche de família nunca é realmente sobre vingança. É sobre limite, sobre dignidade e sobre as coisas que a gente constrói e que merecem ser protegidas. Toda história de revanche que vale a pena contar não termina em destruição, termina com uma porta se fechando devagar e um homem voltando a caminhar para os seus próprios campos. Se essa história tocou vocês, deixem um comentário contando o que mais marcou. Compartilhem com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveram no canal, esse é o sinal de vocês. Obrigado por ficarem até o final. Isso significa mais do que vocês imaginam. Uma última coisa.
Essas histórias existem para fazer a gente pensar, sentir e às vezes se enxergar em alguma parte delas. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessa jornada tocou você de verdade. E por isso a gente agradece de coração. Até a próxima história.